Abençoado, você prefere ser feliz ou ter razão? Se esse assunto te interessa, à frente, podcast. O episódio de hoje, um convidado ou uma convidada, na verdade, muito especial. Talvez, na minha história, vai ser o episódio, para mim, mais importante de toda a história desse podcast, de tudo que tem sido construído, tudo que tem sido feito. Esse podcast fala da minha história, da minha vida e dessa pessoa, da contribuição dessa pessoa na minha história. Então, a gente tem que trazer pessoas que vão edificar não só a minha história, mas também a sua história. Para você que vai ouvir esse episódio, hoje, a pessoa mais importante da minha vida, a minha esposa, é a minha convidada de hoje, doutora Jéssica Ponte. Ela é doutora para vocês, para mim, ela é minha esposa. Doutora Jéssica Ponte, seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, é um privilégio, é uma alegria muito grande estar aqui hoje nesse podcast, o podcast que eu tive por trás o tempo todo, na criação, toda a criação do podcast, da logo, do nome. A gente esteve junto todo esse tempo, todos esses processos de convidados. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, mesmo muito nervosa, porque não é um ambiente que eu estou acostumada, mas eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje na frente das câmeras, porque eu sempre estou por trás, mas eu estou muito feliz. Hoje, ela sempre foi convidada desde o primeiro dia, né, desde o primeiro episódio, eu queria que fosse ela. Mas existe um tempo de amadurecimento com relação a se expor, com relação a falar, confiança, não do que falar, né? O problema não é o assunto que vai ser dito. O problema é, às vezes, se expor, colocar de frente às câmeras. Mas o Senhor hoje promoveu esse encontro para que a gente possa falar para vocês algumas coisas relacionadas ao casamento, à família, criação de filhos, trabalho e tudo que a gente tem vivido, tudo que a gente tem sido processado pelo Senhor, tem sido tratado no Senhor, para que a gente possa continuar pregando o Evangelho fora dos altares, né, fora da vida e aonde ninguém vê. A gente vai construir com vocês aqui nesse tempo um pouco da nossa história que vai edificar muito sua vida, sua casa. Tudo que ela falou é a mais pura verdade. Se não fosse ela, nada disso tinha acontecido, nem da forma que está sendo feita. Pergunto para ela, tiro dúvidas, falo, amor, o que você acha disso, o que você acha daquilo, porque eu entendi que eu sou muito mais feliz e muito mais assertivo se eu partilhar tudo que eu tenho, tudo que eu sou com ela. A Bíblia diz que nós somos uma só carne. Então eu entendi isso, demorei para entender, vocês vão entender isso no caminho da história, mas hoje a gente pode falar com autoridade o que Deus tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Aqui não tem pessoas perfeitas, casamento é formado por dois indivíduos imperfeitos para construir algo eterno. Esse é o nosso propósito, esse é o episódio de hoje. Não chora, se chorar usa o lenço, quero te convidar. E antes da gente começar, eu quero falar do nosso patrocinador, da Editora Agnus, que está aqui embaixo, vai aparecer aqui embaixo, a Editora Agnus, que nos patrocina com seus livros, nos abençoando, nos dando material. Esse material está na nossa casa, a gente usa esse material para sobreviver. O Evangelho para nós, ele não é apenas ir à igreja, o Evangelho para nós, ele é tudo que nós temos, tudo que nós somos, e a Editora Agnus tem nos abençoado com esse material, tem nos ensinado, tem muitas ferramentas para abençoar sua casa e sua família. Editora Agnus, tamo junto, muito obrigado. E eu vou deixar ela falar do patrocinador, que vai aparecer aqui, ó, Pontes Odontologia. Fala aí desse patrocinador. É injusto eu falar, para mim é o melhor consultório do mundo. Nosso consultório, né, meu e da minha irmã. Eu sou cirurgiã dentista, para quem não sabe. Tenho atuado na área da harmonização. E o Pontes Odontologia é o nosso consultório. E é isso, somos patrocinadores da Frente Podcast. Patrocina com a vida, patrocina com tudo. Muito obrigado. E agora a gente vai seguir. Fica ligado nesse episódio, que esse episódio vai mudar a sua história, como mudou a minha. Tamo junto. Meu amor, começa lá, se apresenta, seu nome completo, quantos filhos você tem, para as pessoas te conhecerem. Meu nome é Jéssica Pontes de Paula, tenho 33 anos. Casada com o host desse podcast, muito bem casada. Sou apaixonada por esse homem, ele tem me feito crescer, evoluir e me tira da zona de conforto. Eu estou aqui hoje, ele está me tirando da minha zona de conforto. Sou mãe de 3 príncipes lindos, maravilhosos, Já manda um beijo filhos
meus filhos abençoados. A mamãe ama vocês. Somos casados há 11 anos. E Sua idade, para o pessoal saber. 33 anos. Já falei? Não. 33 anos. Tenho 33 anos e filha de Leopoldina e Maurício. Pais muito abençoados. Eu tenho irmãos, né, que são meus melhores amigos. Louvo a Deus pela minha família, né, de origem. E é isso. Quanto tempo que a Jéssica Pontes, eu vou falar sempre na primeira pessoa, né, que agora vou entrevistá-la, então vai ser algo, a gente vai trocar aqui algumas coisas sobre o casal, mas antes de falar sobre o casal, como que foi a criação, fundamento, família, para as pessoas entenderem o princípio de tudo? Graças a Deus eu fui criada, né, num lar cristão, num lar evangélico, e sempre tive muita base, né? A gente nunca teve muito poder aquisitivo, né? A gente nunca teve muita... Sobre as finanças, né? Poder financeiro. Mas a gente teve muito carinho, muita presença dos nossos pais, né? Muita educação. Nós fomos forjados assim de uma maneira que eu agradeço muito a Deus pela forma que nós fomos criados, porque hoje eu tenho muitos frutos, né, dessa criação que nós tivemos. Você consegue qualificar o quanto essa estrutura familiar, muita dificuldade financeira que vocês passaram, mas nunca faltou amor, nunca faltou respeito, nunca faltou o evangelho de Jesus na casa de vocês? Sim, sempre foi uma prioridade, né? Sim. O evangelho, o amor, sempre foram prioridades na nossa vida e não tem como mensurar. Isso é vivido dia após dia. A gente só vê o fruto disso, nós só conseguimos enxergar os frutos disso no nosso dia a dia, quando a gente precisa de uma ferramenta que a gente lembra de alguma coisa que a gente passou na infância, ou de alguma coisa que foi passado para a gente, que a gente às vezes não acha, né, que não tem essa ferramenta, e você vai ver lá dentro, lá na sua criação, você acha aquela ferramenta para poder usar. Foram colocadas muitas coisas dentro de vocês três, né? Você e seus irmãos. E isso fez total diferença quando você me conhece, quando você pega uma outra realidade de vida, de família. Você vem estruturada, casamento do teu pai e da tua mãe, uma família perfeita não, tá, gente? Como eu falei pra vocês, não existe perfeição em ninguém. A gente não tá vendendo aqui uma coisa pra vocês, não, tá falando bonitinho, não. A verdade vai ser dita porque nós somos imperfeitos. E filhos de um Deus perfeito. Mas a base que você teve é quando me chega eu na tua vida, sem família estruturada, minha mãe divorciada, casamento disfuncional, uma estrutura familiar, e você entende mais do que ninguém. Fala para as pessoas entenderem como que foi esse nosso começo, como que foi essa nossa história, como que uma história como a minha entra na sua para pesar a estrutura, né? A gente usa isso muito com o teu pai quando conversa com ele, que pesar a estrutura é o quê? Ver se a estrutura está suportando o peso. Né? A gente só sabe quanto nossa estrutura é forte ou não quando o peso vem. A Bíblia diz isso, né? Quando está construída sobre a areia ou sobre a rocha. Eu acho que você pode dizer mais do que ninguém como que foi esse tempo, como que foi... Você ficou um tempo fora do evangelho, fala disso também. É isso que eu ia falar. Vai. Não existe família perfeita e uma dessas imperfeições, né, em famílias, porque nós somos imperfeitos buscando perfeição em Deus, né? E... como eu disse, eu fui criada num lar evangélico, mas ali aos 17 anos eu me desviei, e aí desviou eu, meu irmão e minha irmã. Nós ficamos por volta de 4 a 5 anos desviados, e aí a gente viveu nesse mundo aí, né, de loucura, de ir pra boate, e foi... Como que foi? Dessas loucuras. Fala para as pessoas entenderem, você falava isso muito para mim. O comportamento do teu pai, que isso salvou vidas, na verdade, né? Eu já falei até disso aqui uma vez. O comportamento do teu pai, mesmo vocês não caminhando com Jesus, como que era a atitude do teu pai? Para vocês entenderem, quem está ouvindo a gente, às vezes você pode estar vendo isso hoje com o teu filho. O teu comportamento com o teu filho vai dizer como que ele vai voltar, se ele vai voltar e qual é o estrago que isso vai causar nele ou não. Tá, ela vai falar um pouco disso para vocês entenderem como que foi esse processo, mesmo eles indo para um lugar que o pai não concordava, que o pai não aceitava, mas a postura dele como pai.
como amoroso, carinhoso? Como que foi para eles, amor, assim, para vocês, né? Isso é uma parte muito importante da nossa história, porque nós estivemos desviados e ao invés do meu pai abandonar a gente, largar a gente, ele sempre esteve presente, ele sempre nos deu amor, cuidou da gente e principalmente, né, ele nunca deixou de orar por nós três, porque como nós três desviamos juntos, eu e os meus irmãos, ele teve esse papel com a gente, né, de sempre estar perto, de sempre estar junto, de sempre nos dar amor, carinho, atenção. Então, mesmo desviados, nós tínhamos a nossa família junto, perto, né, da gente. E muito do meu pai e da minha mãe. Ele reprovava a conduta? Nunca aprovou, nunca né? achou certo, né? Mas também não expelia a gente dele. Exato. Ele sempre trazia a gente para perto. Sempre foi muito nosso amigo. Né? Eu sempre falo que meu pai sempre foi muito nosso amigo. Às vezes muita gente faz isso, né, amor? Pega o pai e o filho, a gente teve isso lá, a gente teve essa experiência do pai rejeitar o filho pela escolha que ele fez diferente da fé do que você escolheu. Mas quando você o ama, independente dos pecados dele, dos erros dele, é isso que faz diferença. Sim, o seu foi filho, muito importante. O seu filho não precisa do seu juízo. Porque ele já sabe ele sabe da conduta dele. Ele precisa do seu amor. A Bíblia diz que é o amor que encobre multidão de pecados, não é o seu juízo. O único que pode julgar é o Senhor. Então, que você possa entender que o que mudou a vida deles, o que fez eles voltarem para o Senhor, foi que o pai nunca os condenou. O pai sempre disse, não concordo com a conduta, vocês sabem o caminho certo, mas eu estou aqui com vocês, eu vou orar por vocês. Eles saíam, às vezes, para um lugar que o meu sogro não concordava, mas o meu sogro orava por vocês, para guardar vocês. É guardar em meio ao erro, né? Vamos dizer assim, se a gente pode dizer isso, mas é guardar de fato em meio ao erro e mostrar que o pai continuava amando os filhos, né? Sim, foi exatamente assim. Foi exatamente assim. Isso fez muita diferença. E uma coisa interessante é que mesmo desviada, por tanta base que a gente tinha, a gente era como se a gente estivesse naquele lugar sabendo que a gente não era de lá. Então, assim, a gente saía, a gente ia pra boate, mas no fundo tinha aquela sensação de que não era pra gente estar lá. Não pertencia àquele lugar. Não pertencia àquele lugar. E eu acho que é muito da oração, né? Que a gente sabe que oração tem poder. E meus pais nunca deixaram de orar. Né? Eles fizeram um propósito lá na igreja, né? A gente já até contou essa história. Eles fizeram... ele fez, né, um propósito na igreja até que chegou o dia da gente retornar. E quando retornamos os três também para a igreja juntos. Quando foi os três, foi. Quando voltou os três, voltou. E nesse meio tempo aparece, eis que esse host que te fala, para estragar toda a casa, a família. Trazer um pouco de tribulação para dentro da família. Tava muito bom para ser verdade, tava muito legal. Aí tinha que vir alguém para trazer um pouco de aventura, pô. Senão, na verdade, não tem graça. Isso serve para você. Se sua família é estruturada ou você pretende construir uma família estruturada, saiba disso. Abre a sua casa para ajudar pessoas, para mudar a vida das pessoas. Eles são um acesso que eu tive, e não só eu, como meus dois concunhados, de transformação de vida. A oportunidade de mudar de vida. De viver uma vida diferente em caminho do evangelho. Eu já, como disse para vocês já viram, já falei isso várias vezes, o meu sogro sempre pregou para mim sem a Bíblia. Ele pregava com comportamento. Então, a estrutura base que eles têm seria muita presunção deles querer ficar com essa base só para eles, como se eles fossem melhores do que os outros. Mas, na verdade, Deus deu essa estrutura para eles carregarem o que eles carregaram durante muitos anos e ajudar as pessoas que chegaram na família deles, né? Não só eu, não só meus concunhados, mas terceiras pessoas também que fazem parte da família, que convivem com a gente e absorvem desse amor, desse carinho que hoje também eu faço parte. Como que foi para vocês, amor, receber essa pérola? Hoje tudo faz sentido, né? Hoje as peças vão se encaixando, mas não foi fácil. Eu conheci Maurílio no período que eu estava desviada. Nós nos conhecemos de uma maneira errada, começamos o nosso relacionamento de uma maneira errada e tudo que começa errado, a probabilidade de dar certo é muito pequena. Se não houver uma intervenção divina. E foi isso que aconteceu, né? Não deu certo o nosso primeiro relacionamento. Ficamos juntos por 5 meses, né? E nos separamos. Foi nesse meio tempo que nós nos separamos que eu voltei para Jesus. E aí
Muitos dizem que ela ficou meio mal por causa de mim, mas ela não confirma esse fato. Não, ajudou. Os familiares também. falam, mas ela nega. Ela nega. Ajudou. Não, ajudou. Eu concordo que ajudou, porque o que a gente viveu nesses 5 meses foi muito intenso, né? Os nossos primeiros 5 meses de relacionamento foi muito intenso. Então, realmente ajudou ali para que eu me afundasse mais naquele momento. E você volta para Jesus também? Volto para Jesus, fui para a Estância Paraíso, fui tratada, fui curada. Comecei a viver aquele processo ali, né, de renovo, né, com Deus. E nesse meio tempo, mandei um vídeo para algumas pessoas no meu celular e mandei para o Maurílio também. Nesse meio tempo, ele já tinha me procurado e eu estava firme, né, no propósito, no que eu queria. E tinha negado as insistências dele. E aí foi num vídeo desse que eu mandei. Ela me fez pra me fazer sofrer, tá? Fica aqui a ressalva em rede nacional. Não foi. Ela fez pra te contar. E aí... E aí você... mandei o vídeo e... Ele veio, me mandou mensagem, porque não acreditava que eu tinha entrado em contato. Essa decisão de aceitar o Maurílio de volta? Olha, eu sabendo vou te falar. A minha realidade. Então, hoje eu consigo entender que foi Deus. Mas você não acreditava na época também, né? Eu não acreditava. E, na verdade, quando eu vou chegar na parte da proposta, eu achava que isso não ia acontecer, que ele não aceitaria, que você não aceitaria. E eu não achava que ia acontecer da forma. Hoje eu entendo e sei que eu fui direcionada por Deus, 11 né, anos a depois, mandar uma mensagem. Hoje 12 é fácil anos de ver, né? depois. Sim. Hoje é fácil de ver. Você até me perguntou isso em casa e eu falei, eu não vou saber responder, porque se eu for parar para pensar friamente, eu não tenho resposta para isso. A pergunta é o seguinte, se vocês entenderem a pergunta que eu fiz para ela. Você... entende, o que te motivou a aceitar? Porque, assim, na verdade, não foi ela que aceitou. Fui eu que aceitei. Eu quero que ela faça a proposta, ela vai falar a proposta e o quanto um posicionamento de uma pessoa diante de qualquer situação muda o curso de todas as coisas. Qualquer posicionamento que você tenha, que seja diante da palavra, vai mudar o curso de qualquer coisa na tua vida. Não é apenas de uma área, não. De todas as áreas da tua vida. Que você se posiciona de forma intencional e bíblica, muda a tua realidade. Olha a proposta que ela me fez. Maurílio veio falar comigo, né? Ele veio falar comigo e falou que queria voltar, que queria muito voltar, porque me amava e era capaz de fazer qualquer coisa por mim. Eu falei... Opa, agora eu tenho um gancho. E aí, como eu estava posicionada, sabia o que eu queria, eu falei para ele, olha, o Maurílio, acho que todo mundo sabe, não sei se todos sabem aqui no podcast que está assistindo, mas o Maurílio era espírita, né? Ele era para esse lado aí, né? E... não só isso. Bebida, mentira, tudo. Então, assim... Pode falar mal de mim, eu deixo. Não. Não é falar mal, mas essa era a realidade dele. E... tinha um comportamento de relacionamento pra mim, onde as minhas crenças de relacionamento eram baseadas em tudo que eu vivi. Então, assim, o homem, ele tinha, para ser homem, tinha que ter relação sexual com várias mulheres. O homem, ele, para ser homem, não tinha que ser fiel. O homem, para ser homem, ele tinha que mentir, ele tinha que provar a sua masculinidade na roda dos amigos e falar que pegou uma, que pegou outra. Eu fui criado no meio da minha família, em base de adultério. Eu sou neto de prostituta. Então, assim, são coisas que a gente viveu com crenças e verdade na minha casa. Então, eu fui criado nesse meio. O adultério na minha família era comum entre todos os parentes da minha família, todos os homens, né? E não teria como ser diferente a minha vida. Eu era da mesma forma, né? Então, quando ela veio e ela sabendo desse contexto todo, porque ela sabia de toda a minha história, e ela não entrou nessa história sem saber quem eu era, ela não entrou enganada, ela sabia quem eu era, sabia a minha realidade, sabia toda a minha história, inclusive até coisa que a gente passou com relação a problemas judiciais, ela sabia de tudo. E aí, quando ela me fez a proposta, ela fez a proposta assim, cara, ele não vai aceitar o que eu vou falar pra ele, eu quero que ela fale porque foi uma proposta que 90% das pessoas não aceitariam, porque era uma mudança muito radical. Pra mim era algo tudo muito novo. Ela me fez uma proposta que na minha cabeça eu falei, vou aceitar porque eu quero ficar com ela.
mas eu quero que ela fale da proposta, porque faz muito sentido nas escolhas que a gente tomou e pra gente estar junto até hoje, 11 anos depois. Então, eu falei com o Maurílio, olha, pra gente ficar junto hoje, não tem mais relação sexual, nós não vamos ter mais relação sexual, que isso era normal no nosso primeiro relacionamento. Eu falei, nós não vamos ter mais relação sexual, nós vamos namorar para casar, então assim, vamos namorar rápido e vamos casar. Não tem mais viagem, não tem mais dormir junto. E é isso, se você quiser... Não, e a conversão era o ponto principal. E o ponto principal é que você vai ter que vir para a minha religião, você vai ter que aceitar Jesus, porque senão não tem condições. E eu estava muito firme do que eu queria, né? Porque se ele chegasse para mim e falasse que não, para mim estava ok, porque eu tinha firmeza no que eu estava falando e no que eu queria viver. Se eu falo que não, hoje seria outra pessoa aqui gravando com ela. Entendeu? É igual a Michelle Obama, aquela moça, a esposa do Barack do Obama falou, né? Que se a Michelle, se ele aceitasse, se ele não tivesse casado com ela, hoje seria outro presidente americano, não seria ele. Porque, na verdade, ela entende também o que ela carrega, ela entende, assim como a Jéssica entende o que ela carrega. Ela falou, cara, se você quiser, a proposta é essa. Se eu não tivesse aceito, seria outro host nesse momento aqui gravando. Deus foi bom comigo, né? E você aceitou. Podcast. E assim, a proposta dela foi indecente, né? Pra mim foi indecente, muito indecente, porque me confrontou demais, era um choque de realidade pra mim, mas eu falei assim, cara, eu quero ficar com ela, eu vou. E ali Deus começava uma história na minha vida. Muita coisa aconteceu e eu quero que ela fale um pouco dessas coisas, dos episódios frequentes ali, pra vocês entenderem que hoje é muito bonito ouvir, mas só a gente sabe o que a gente passou. Então Maurílio aceitou essa proposta, foi pra igreja, e acho que 2 ou 3 dias depois, né, foi pra igreja. E um parênteses aqui, deixa eu falar uma coisa, é que os meus pais nunca concordaram. Na verdade, não é questão de concordar, era pela vida que o Maurílio vivia. Então, meus pais meio que não aceitavam o relacionamento. Não, eles não aceitavam. Pô. E quando eu falei, né, com o Maurílio e tal, e estava posicionada e fui conversar com os meus pais, o meu pai foi assim muito sábio, porque ele sabia que não era legal, não ia adiantar ele falar que não, que me proibia, né, porque eu já tinha 21 anos. E ele falou, olha, filha, vai. Eu não concordo, mas se você quer, tá tudo bem. Se você cair, eu vou estar aqui para te levantar de novo. E, então, isso foi muito importante também, porque por mais que eles não quisessem, eles estavam me dando esse suporte, né? Então, o Maurílio foi para a igreja, aceitou Jesus no mesmo dia, e aí começou o processo de conversão. Conversão não é quando você vai lá na frente, levanta a mão e aceita Jesus. É esse processo depois, né? E que não foi fácil, porque pela história pouca ali que ele contou, vocês já imaginam como que foi essa transformação, esse processo. Não foi fácil. Maurílio veio de uma família muito desestruturada. Eu falo para ele que ele não tinha educação, não tinha... Era super arrogante, ignorante. Então, egoísta. Então, você imagina, uma menina que teve muito princípio, foi criada da forma que nós fomos criados, o pouco que a gente tinha, a gente dividia, criada a respeitar. Então, assim... Pedir benção papai e mãe? Pedir benção na hora que chega, na hora que sai, liga, pede benção, desliga, pede benção. Então, assim, conhecer o Maurílio... um cara que não tinha nada disso, nada. Então, assim, foi muito difícil, foi um processo, né? Então, foram 8 meses de namoro, e eu até já conversamos sobre isso, interessante, é que parece que Deus vendou os meus olhos, porque a gente brigava tanto, a gente tinha tantos problemas, né, antes de casar, porque se a gente for... Hoje, com a nossa maturidade, se a gente for olhar pelo que a gente passou, a gente não passaria. Sim. Não sabendo do que a gente está vivendo hoje. A gente não passaria.
né? Porque você fala, não, essa pessoa não Mas é porque pra mim. fala para as pessoas também entenderem o que aconteceu também. Tipo, eu me converti em janeiro, minha mãe adoece logo depois. Eu trabalhava com a minha mãe, então assim, como era uma realidade muito conturbada, uma realidade muito difícil, para mim era difícil, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu fui jogado do evangelho de cabeça. Eu não entrei de qualquer jeito. Não, vou entrar aqui para uma religião. Não, porque o evangelho de Jesus não é sobre uma religião. O cristianismo, ele é antes da religião. Então eu entrei numa parada, assim, numa verdade absoluta. Não, foi jogado, assim, numa outra realidade, e né? eu quis viver isso. Eu permiti, o Senhor bateu na minha porta ali, o Espírito Santo me confrontando e me amando, e eu falei, eu quero viver isso. Só que não é fácil, né? Ao mesmo tempo, tinha monte de coisa toda a acontecendo. estrutura de 26 anos que foi criada. Né? Porque foi uma estrutura de 26 anos. A gente não consegue mudar uma estrutura da noite para o dia. É um processo. E foram 8 meses esse processo. Nós namoramos 8 meses para casar, né? Namoramos, noivamos e casamos em 8 meses. E o seu papel nisso tudo? Eu sempre fui muito firme, né? Eu sempre fui muito firme no que eu queria. E eu acho que a estrutura também, né? Que eu tinha quem me segurasse, porque eu corria e conversava com os meus pais. Eles sempre tinham uma palavra, assim, de confronto, até mesmo quando meu pai sempre foi muito imparcial, no sentido de quando eu estava errada, quando eu tinha alguma atitude errada, ele sempre falou, não, filha, você está errando nisso, não, isso, Maurílio, está errado, isso você precisa melhorar. Então eu tive muito essa base, né, essa estrutura por trás de mim, porque eu falo, eu acho que se fosse Jéssica sozinha, Jéssica não teria passado pelo que passou. Primeira bomba que a gente recebeu foi a doença da minha mãe e logo o falecimento. Sim, Como com que 7 meses, né, de relacionamento. 7 não, 4 meses. Pô. Com 4 meses. Ela adoeceu em junho e morreu em agosto. Como que foi pra você? Você vê isso tudo porque você nunca tinha visto uma perca tão grande de um ente tão querido. Né? Minha mãe, como é que foi pra você? Assim, a tua história, a tua visão. Então, pra mim foi muito difícil porque eu sempre... Primeiro porque a gente teve essa estrutura muito forte de família. Então, para mim, família tudo. É tudo. Então, assim, quando eu vi minha sogra naquela situação, e eu sempre fiz muita questão, né, de ter um bom relacionamento, de ter uma boa convivência, para mim foi muito difícil. Eu estava na faculdade, eu fazia faculdade, de odonto, né? Quando a minha sogra adoeceu e nós ficávamos, né, no hospital com ela, nós dormíamos porque a gente se dividia, porque o Maurílio tem uma irmã, e então nós nos dividíamos, eu e o Maurílio. Aqui, né, por parte de mãe, ele tem uma irmã. Então nós nos dividíamos no hospital, ela ficava um dia e nós ficávamos outro. Às vezes eu ia trabalhar, tu ficava com a minha mãe. Às vezes ele estava trabalhando, né? Porque ele precisava tocar o negócio que era dela, enquanto ela estava internada. E às vezes eu dormia, virava a noite. E foi um processo muito difícil, porque eu fui me apegando muito a ela. Por eu já ter essa facilidade com família, eu fui me apegando muito, né? E era muito difícil, porque algumas pessoas, pode ser que conheçam a minha sogra, e minha sogra era uma pessoa difícil. Mas com muito cuidado, com muito carinho, eu fui conquistando muito amor, fui conquistando a confiança, o carinho dela. E foi um período ali de 3 meses. 2 meses. 64 dias. 64 dias que ela ficou internada no hospital e veio a óbito. Um mês antes. Qual foi a última frase que você disse pra ela? Aí tu vai acabar comigo. Ela disse uma última frase pra minha mãe. Eu queria que você... O André vai cortar pra ela para dizer essa frase. O que você falou pra minha mãe? A última frase que você disse. Ela já estava em coma, né, na verdade. E... ela ficou em coma. Na verdade, nós fomos os últimos a visitar ela antes de entrar no coma. E aí ela entrou em coma, ficou 3 dias. Isso a gente orando muito, né? Acreditando muito que Deus podia fazer um milagre.
Porque ela aceitou Jesus. Minha sogra também era espírita. Ela aceitou Jesus no leito, no leito ali de... Quando ela entrou no hospital, ela aceitou Jesus. E ali quando ela entrou em coma, a gente orava muito porque nós acreditávamos que Deus podia fazer um milagre e tirar ela dali, daquela situação. E aí no último dia, meu sogro tinha até chego do Paraná e tal, porque para poder estar com a gente nesse momento, porque ela estava realmente numa situação muito ruim. O meu sogro entrou, falou com ela, saiu. E aí eu entrei, orei com ela e falei com ela, olha, sogra, pode ficar tranquila. Eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar das suas coisas, a gente vai continuar a família. Vamos te dar os netinhos que você... Porque ela me pedia neto o tempo inteiro. No hospital. E eu falava, não, sogra, a gente precisa esperar. Porque para ela também era muito difícil, né? O casamento, né? O casamento, porque ela achava que a gente não precisa oficializar casamento, não precisa passar... eu falava, sogra, calma, a gente vai casar e aí eu vou te dar netos. Ela é muito nova também, né? Ninguém sabe que ela morreu. Ela morreu com 56 anos. Só que ela pedia muito, eu falei, pode ficar tranquila, a gente vai cuidar de tudo, vou cuidar do seu filho, vamos cuidar das suas coisas e pode ir em paz. E aí a gente saiu do hospital. Ela morreu naquela noite. Ela morreu naquela noite, né? E às vezes eu até conto isso, que na noite que ela morreu, quando foi... 11 e pouco. 11 e pouca da noite, eu comecei a entrar em desespero, um choro desesperador, que me machucava muito, e eu parei de chorar, deu 5 minutos, mais ou menos, o hospital ligou, falando que ela tinha entrado em óbito. Então, assim, e ela morreu no dia 5 de agosto, 6, acho que enterramos no dia 6. Entre o dia 5 e o dia 6, não me lembro muito bem a data, de agosto, e o nosso casamento estava marcado para o dia 7 de setembro. Então ela morreu dia 6 e enterramos dia 7. E nós, então, nós estávamos já com tudo preparado, né, para o nosso casamento. Ela faleceu um mês antes, nós não fizemos festa. Cancelamos, né? Cancelamos a festa, fizemos... Eu acho que essa frase, rapidinho, te cortando, as pessoas não têm... Hoje, ela... tá aqui até para falar isso para vocês, mas essa frase que ela disse para minha mãe, nem a gente imaginava o que a gente passaria. Após a morte da minha mãe, muitas coisas aconteceram, muitas provações a gente passou. E quanto essa frase seria tão verdadeira, né? Sim. Seria tão... mudaria a nossa história, na verdade. Essa frase, ela mudou a nossa vida. Hoje a gente consegue entender, mas na época foi algo que realmente trouxe pra gente uma nova realidade. Eu perco minha mãe, eu começo a ter que construir minha vida, ter que trabalhar, porque casar. Sempre teve a mãe. Sempre tive a mãe provedora total. A minha mãe sempre me deu tudo. Não me ensinou, na inocência dela e no coração de me proteger como mãe. Ela não me ensinou a trabalhar, não me ensinou a fazer as coisas. E até uma pergunta que tem da pastora Priscila, ela mandou uma pergunta para mim para responder, foi isso. Né? Como que é ensinar os filhos para serem sacerdote? Minha mãe não me ensinou a ser sacerdote. Ela me ensinou a ser herdeiro. E aí, esse processo foi um processo muito doloroso para mim, muito difícil. Eu sofri muito. Eu sofri emocionalmente, eu sofri psicologicamente, eu sofri no corpo, no meu casamento. Então, assim, isso não para por aí, né? A gente continua a nossa história e caso a gente vai ter um casamento. E logo depois do casamento, voltando de lua de mel, nossa vida começa já num monte de turbulência, um monte de coisa. Fala, amor. E então foi esse processo, né? Aí vocês imaginam, Maurílio, né? Então perde a mãe, precisa assumir um hotel, sempre foi herdeiro, nunca precisou fazer nada, teve que, né, tomar homem, essa né? posição de homem. Sim, casa e repete sem casa. Sim, sem e casar. isso acaba que escorre na gente, né, que tá mais perto. Primeiro, na verdade, o primeiro ano foi recém-convertido. Tudo novo pra mim, né? Não tive tempo de estruturação. Eu cresci construindo. É como você fazer um barco em meio ao alto mar. Colocar a tábua... A primeira tábua que eu coloquei no mar no oceano foi a que eu pisei em cima. Então, assim, foi um processo muito difícil. Eu acredito que eu falo isso pra todo mundo e todo mundo já ouviu isso até no podcast.
quando eu vou pregar nas igrejas, quando eu vou dar palestra, quando eu vou falar em empresa, 100% do que eu sou passa 100% para a vida da minha mulher. Se não fosse a minha mulher, eu não estaria aqui. Eu não seria quem eu sou hoje. Eu não teria chegado onde eu cheguei e ainda não estou no lugar que eu tenho que estar. Eu estou crescendo no meio disso tudo, porque passa 100% sim, e a gente vai falar sobre casamento. A gente não quer ficar muito atento a essas histórias, porque senão a gente vai... a história... Uma história dá para ficar aqui 2 horas, né? Mas entendendo que o que nós passamos, logo depois a gente engravida, a gente perde o primeiro filho nosso, né? A gente com 3 meses. Com 3 meses de casado, a gente engravidou, né? Crente, né? Aquela desespero, aquela agonia, aquela coisa louca. E foi planejado, não foi não foi um acidente. Gravidez por acidente. Nós planejávamos, porque eu já falava com ele, olha, eu sou louca para ser mãe, então eu quero casar e ser mãe. E aí, com 3 meses de casado, eu engravidei, perdi nesse meio tempo, com 3 meses o bebê. Perdi um bebê, ficou morto. A gente, quando foi ver, o bebê já estava morto há 1 mês na minha barriga. Assim, a gente vê o cuidado de Deus. Toda a nossa história, a gente vai vendo o cuidado de Deus com a nossa vida. Acho legal você contar do dia que a gente perdeu o neném, que aconteceu. O pastor Wilson. No dia que eu perdi o neném, ninguém sabia. Né? A gente foi fazer exame, ultrassom de rotina de mês. E aí o médico falou, olha, o feto não tem mais vida, né? Alguma coisa assim. E aí meu pai estava numa reunião de oração. 7 da manhã, segunda-feira. Na igreja. E aí chegou... Ninguém sabia, a gente ainda não tinha contado para ninguém. Eu mandei mensagem para ele. Você tinha mandado mensagem pro meu pai. Então, avisando que eu tinha perdido o neném. Tava indo pro hospital. Para tirar o neném. Para fazer a curetagem. E aí... Porque o bebê já estava maiorzinho, né? E não podia ser por expelir, né? Tinha que induzido. Tinha que ser induzido. E aí, Maurílio mandou uma mensagem para o meu pai. Ninguém sabia. O pastor virou na oração e falou para o meu pai, não precisa se preocupar. Ainda esse ano, o seu neto vai estar nos teus braços. E tipo assim, na nossa visão isso era impossível. Isso era em fevereiro. Era fevereiro ou março? Março. Março do ano de 2015. 2015. Março de 2015. Então, assim, a medicina diz, os médicos dizem 6 meses, mínimo, tempo mínimo de resguardo para você não ter um novo bebê. E quando o pastor Wilson falou isso, e depois o meu sogro contou pra gente, pra gente foi um susto, porque, cara, não tem como. Não fazia sentido. Eu falava, é profetada, na verdade. Porque a gente não acreditou. Não tinha como, porque eu tinha perdido o neném. Eu falei, às vezes ele não sabe que eu perdi o neném, porque não dá tempo. Eu perdi o neném em março, fiquei 1 mês de resguardo, saí do resguardo e engravidei. Saímos do resguardo, fomos pra Petrópolis. Engravidei, novamente. E aí, o Lorenzo nasce no dia 27 de dezembro daquele ano, de 2015. Do mesmo ano. Então, assim, o cuidado de Deus, as palavras de Deus já lá, antes da Fala gente pras casar. pessoas, amor, eu acho que a gente também tem menos de 1 hora. O seu desejo e a sua vontade de ser mãe. Você sempre teve esse negócio muito forte em você. Foi até Fala para as pessoas que entenderem o que é esse desejo que você sempre teve e isso foi externado nas suas atitudes desde que você teve o primeiro filho. Não só o primeiro filho, porque na verdade você vem gerando, cuidando de criança, sempre teve essa vontade, sempre foi muito apaixonada por criança. E fala para as pessoas esse desejo do teu coração. Foi até, a gente colocou uma caixinha de pergunta, foi até uma pergunta que eu recebi da Duda, sobre a leveza e essa forma que eu tenho, né, para criar os filhos. E isso é muito natural meu, isso parece que eu já nasci com isso. Eu sempre quis muito ser mãe, sempre amei cuidar de bebê, de criança. Então, assim, e era uma coisa que eu tinha muito dentro de mim. Eu quero ser mãe, eu quero ter uma família grande. E isso sempre foi muito natural. Eu não sei nem responder essa pergunta para a Duda, porque eu faço de uma forma muito leve. Realmente, parece... porque tem algumas mães que falam que aprendem a ser mãe quando o bebê nasce, né? Quando começa a gerar. Parece, no meu ponto de vista, eu sempre tive essa... Sempre foi seu, né? Essa... Facilidade. Facilidade. Dizer, né? Então, assim, eu nunca fui muito...
é aquela mãe muito chata, muito protetora, muito enjoada. Eu sempre fui muito leve. O bebê nasceu, tá tudo certo. Todo mundo pode pegar no todo colo. mundo pode pegar. E sempre levei com muita leveza, nem resfriado. Eu sempre cuidava em casa, não era de estar no hospital. Eu acho que isso Então- passa muito pela tua estrutura. A sua mãe, porra, uma mulher incrível, minha assim. mãe. A minha sogra, ela... Minha mãe também tem muita facilidade. A minha sogra é mãe até hoje. A minha sogra cuida dos netos como se fosse mãe, pô. Então, assim, ela ela tem tem... muita A facilidade. Jéssica... E, assim, eu casei... Fica aqui um relato, né? Eu casei com a minha sogra moderna. Eu casei com a minha atualizada, 2025. Porque a minha esposa e minha sogra têm total semelhança. Total, em todos os aspectos. Eu casei, de fato, com a minha sogra mais nova. Então, essa facilidade da minha sogra de conduzir as coisas, de conduzir criança, de pegar criança pequena e fazer... Ela cuida dos netos até hoje, pô. Então, assim, ela tem uma... A Jéssica, eu acho que aprendeu com a minha sogra a conduzir isso tudo. Então, quando veio o primeiro filho, que foi o Lourenço, a gente quis logo ter o segundo, logo ter o terceiro. A gente, tudo foi planejado, a gente quis dessa forma. É pela estrutura que a minha esposa tem. Porque talvez se ela não tivesse a estrutura, a gente não teria talvez nem o segundo filho. Né? Porque eu estava trabalhando, muita correria, e eu ficava muito fora por causa do trabalho, então... Eu acho que se você parasse pra pensar, você não tinha entrado nessa loucura, porque foi tudo tão rápido que você só foi indo. A tua Você acha estrutura que me deu paz, pô. Porque assim, eu via meus filhos crescendo... assim, foi muito difícil pra mim, o Lorenzo, ele teve uma ausência do pai nesse começo, porque eu tava aprendendo... Eu trabalhava no hotel. Ele não sabia e eu ser trabalhava pai, no hotel onde, também. pô, ele nasceu dia 27 de dezembro. Eu saí do hospital dia 29 de dezembro e eu tinha que estar no hotel com o hotel cheio. Então, assim, eu fui massacrado na minha época porque eu sofria com isso. Eu via a Jéssica, eu passava na casa do meu sogro, dava um beijo neles e voltava pro trabalho. Uma coisa até que foi muito problema dentro do nosso relacionamento, foi porque, na verdade, eu já nasci com esse dom para ser mãe e o Maurílio ser pai, na verdade. zero. Ele não sabia como ser pai, Eu nem queria como ser pai. fazer. Então, assim, ele não sabia quais ferramentas. Lembra da bagagem que eu falei lá, que a gente pega algumas ferramentas quando a gente precisa? Ele não tinha Era uma folha em ferramenta. branco, né? Então, assim, como ele não teve... os pais dele se separaram, ele era muito novo. E não é nem culpa do pai dele também, na verdade, porque ele foi criado sem pai, porque morava longe. Outro estado? Outro estado, então era pai só de férias. Ele não tinha essa eu não referência. aprendi, gente, isso é tão sério, que eu não sabia celebrar as vitórias do meu filho, pô. Eu não sabia celebrar a caminhada dele, o primeiro passo. Eu literalmente fui nascendo junto com os meus filhos. Eu hoje sou um pai muito bom, muito melhor do que eu era antes, mas preciso melhorar muito ainda, mas em termos de... Eu fui crescendo junto com os meus filhos. Eu fui nascendo junto com os meus filhos. Eu fui me amadurecendo junto com os meus filhos. Eles que me amadureceram. Minha esposa falava, cara, você tem que fazer isso. Ela me ensinou muito esse caminho, porque eu não sabia de fato. Então ela me ensinou a fazer coisas que eu nunca vi. Eu nunca, para mim, era uma folha em branco. Então, celebrar pequenas vitórias do Lorenzo, celebrar pequenos comportamentos, celebrar a primeira andada, as coisinhas eu não fazia. Para mim era tudo normal. Né? Mas eu tinha um desejo de aprender. Eu acho que a maior característica que eu tenho é o coração ensinável. Isso, é verdade. Eu tenho muitos defeitos, muitos, mas eu nunca desisti de mudá-los. Então, assim, eu nunca quis ser a mesma pessoa. Eu falava, cara, tá bom, eu tô errado, eu ficava brabo, brigava. Por mais que às vezes não conseguia nem mudar rápido. Mas ele sabia que ele estava fazendo errado e que ele precisava de alguma forma mudar. E interessante falar aqui é que isso para vocês verem, né, a diferença, porque são dois polos diferentes, Sim. duas estruturas muito diferentes. Nós tivemos muitos problemas, né, no nosso relacionamento, na nossa caminhada. Isso é bom falar para as pessoas, olha só. Nós tínhamos um casamento que nós não éramos unidos. Nós éramos inimigos um do outro. Sim. Nós éramos adversários. Na verdade, um do não era que nós éramos inimigos. A gente não sabia como lidar com aquilo dali, porque eram duas pessoas muito diferentes uma da outra, né? Então, a gente tinha muito problema quanto a isso. Com coisas pequenas, né? Tipo assim, pra mim era muito normal passar numa padaria e comprar um pão antes de ir pra casa, né? O homem ter isso
passar numa padaria e comprar um pão. Eu porque comia meu na rua e não levava pão pra casa. E pra ele era normal, vou me virar na rua, Mas faço... tem um contexto, né? Saí de casa com 18 anos, Sim. então fui morar sozinho muito cedo, né? Não, e tudo que eu falo aqui não é culpando, né, o Maurílio, é porque ele teve uma história, ele teve uma base aí, em cima disso, toda uma estrutura durante esses 26 anos. Então, assim, isso tudo fez com que a gente tivesse muito problema no relacionamento, né? Só que, graças a Deus, assim, a gente com muita estrutura, nós tivemos muitas pessoas para ajudar a gente nesse processo, esses 11 anos, né? Que eu acho que é só o começo de uma história inteira que nós temos para viver, que ajudou a gente nesse processo. Então, vou dar até uma dica para você aí, que acha que o seu relacionamento é o pior relacionamento e que não tem jeito, tenha pessoas ao seu lado e pessoas que tenham a mesma fé que você, que caminham na mesma direção, que acreditam no que você acredita, mesmo enfrentando os problemas. Porque às vezes a gente está dentro do problema, a gente fala, cara, não tem solução, não tem o que fazer, esse casamento não tem jeito. Mas calma aí, se você pega uma pessoa que acredita no casamento, uma pessoa igual meu pai e minha mãe, né? Já passaram por tantos problemas, tantas coisas, e estão juntos 38 anos. 38 anos de casado que eles têm hoje. Então, assim, eu chegava para falar com meu pai, eu não aguento mais, eu quero me separar. Mesmo tendo dentro de mim que casamento era para a vida toda. Eu chegava pro meu pai, eu não aguento mais, assim, isso no extremo, porque eu nunca fui de ficar levando muita coisa, né, porque a gente tem, mesmo que meu pai seja pastor, né, e seja imparcial, a gente precisa tomar cuidado, né, eu tenho um pai que é imparcial, mas de repente eu não sei como que é a sua realidade na sua casa. Meu pai conseguia me instruir. Eu chegava, pai, não quero mais voltar para casa, não quero mais voltar, não quero mais olhar para a cara do Maurílio. Meu pai falava, você vai voltar para sua casa, você casou, você fez a sua escolha, você vai voltar, vai orar, eu vou ficar aqui, eu e sua mãe, nós vamos ficar de joelho, vamos orar por vocês, mas você vai voltar para sua casa. E ele assim, corta para mim, corta para 18. Uma coisa que faz muito... É uma frase que eu tenho, que eu vou deixar a Jéssica falar essa frase, que eu carrego, mas hoje ela é muito madura para mim, mas na época não era. As dores do meu sogro e da minha sogra, elas ficavam por baixo do evangelho. Então, assim, eles conseguiam dar o conselho tirando a dor deles. Porque era a filha deles, era a filha mais do meio, a primeira filha que casou foi a minha esposa. Dos filhos, Jéssica casou primeiro. Então, assim, ele conseguia tirar a dor dele de pai total e colocar o evangelho. Que é isso que vai fazer diferença na tua vida e na minha. Não é sobre quanto nós somos bons, não é isso. É sobre quanto nós temos o coração ensinável para aprender a ser mudado de glória em glória, ser transformado. E ele dava conselhos e ele me chamou para ter várias conversas duríssimas. Conversas que me machucavam, mas eu precisava ser ferido. Eu precisava ser cortado. Ter aquela incisão para que eu pudesse ter uma transformação. O mesmo cara que me dava amor é o mesmo cara que me dava reguada, meu amigo, que era ruim até de ouvir. Ele chegou um dia e falou pra mim assim, se você não mudar essas coisas, eu vou arrancar minha filha da tua casa. Eu já tava no limite, no extremo, numa coisa de violando todos os princípios do evangelho. Então, assim, nada de moral, nada de adultério, nada dessas coisas que era o Maurílio, a estrutura que eu carregava, que era muito pesada. Era muito difícil de ser mudada. Então, ele falava, cara, eu te amo, eu te dou carinho. Ele me dava mesmo carinho, mas quando ele me exortava, ele trazia sempre uma palavra pro meu coração. Então, assim, vocês têm que entender que casamento, ele só é casamento saudável e casamento eterno quando a eternidade está dentro dele. Sim. Quando Jesus está dentro do casamento, cara. Eu falo uma frase pra minha esposa que ela sabe, ela vai confirmar. Quanto mais perto nós estamos de Deus, melhor é o nosso casamento. Não é mais perto da esposa, não é mais perto dos filhos. É quanto você está mais perto de Deus. Posicionado na verdade da palavra, posicionado no Senhor, orando, buscando, se relacionando com pessoas que vão te aproximar de Deus. Isso muda tudo. Quanto mais perto você está de Deus, isso muda tudo. E isso é um processo. O que eu ia falar é que a gente está vivendo isso hoje. Hoje a gente
sabe que quanto mais perto de Deus, melhor o nosso casamento fica, melhor o nosso relacionamento fica, melhor é a criação dos nossos filhos, mas tem 11 anos de um processo. Foram 11 anos renunciando, 11 anos chorando debaixo do chuveiro, chorando com os meus pais, posicionada, porque eu sabia que eu não podia retroceder, porque eu precisava me manter firme, porque se eu queria manter um casamento, queria manter a minha família, eu precisava ficar firme ali, né, no que eu acreditava. Mas foram 11 anos de um processo. E uma coisa interessante é que muitos casamentos, os problemas são adultério, de repente dinheiro, um marido que sai para o bar para beber, sei lá, alguma coisa desse tipo, e a gente nunca teve problema com isso. Quanto a dinheiro, já passamos muito problema financeiro, moramos de favor na casa do meu irmão. Então, assim, isso nunca foi um problema pra gente. O nosso problema era mais essa... É estrutural. É estrutural mesmo. No indivíduo, né? Sim. No indivíduo. O processo de transformação do indivíduo, ele passa totalmente por Jesus. Uma coisa que tanto ela quanto eu, a gente nunca vai negar um do outro, era o desejo incessante de buscar ao Senhor. A gente nunca quis se desviar, nunca quisemos sair da igreja, nunca quisemos abandonar o evangelho. Eu me apaixonei pelo evangelho de verdade, porque uma coisa é a parte filosófica, uma coisa é a parte bonita e outra parte é a realidade do evangelho. O evangelho é difícil, gente. E estar em Cristo não é fácil. Então, assim, eu amo Jesus de todo o meu coração, mas mesmo amando, eu às vezes erro. Às vezes não, né? Sempre. Então, é um entendimento que eu tenho que, desde que eu me converti, ela sabe disso, eu sempre busquei estudar, eu sempre tive líderes que me incentivaram, eu busquei seminário, eu fiz seminário básico, eu fiz teologia, eu fiz curso pra caramba, eu tenho um monte de diploma, eu tenho um monte de coisa que eu sempre busquei coisas, porque eu falava, cara, eu vou só ser transformado se eu buscar Jesus. Então, o nosso casamento, fomos em vários encontros de casais, fomos abençoados com encontros de casais. No hotel fomos muito abençoados porque fizemos muitos encontros de casais e isso ajudou muito a gente. E eu vejo uma coisa que faz muito sentido para você. Perceba o que Deus está fazendo na tua vida. Quando tiver tudo muito ruim, quando tiver o casamento tiver com problemas, olhe as coisas boas que tua família tem. Olhe as coisas boas que teu casamento tem. Porque se você olhar só para o que está ruim, esse problema que é pequeno, ele vai destruir nosso casamento. A gente teve uma situação que a gente chegou num extremo do nosso casamento, de a gente quase separar, que foi a única vez que eu chamei o pastor Mineiro e a pastora Priscila para ir na minha casa. Né? Ele até mandou uma mensagem aqui agora fazendo uma pergunta, que eu falei assim, a gente chegou no limite de uma parada que não tinha nem a ver comigo e com a minha esposa. Era um assunto de terceiros, que a gente não estava sabendo lidar e a gente não sabia resolver, e quando a gente descobriu, era razão e vaidade. Era orgulho dos dois. Falta de maturidade. Falta de maturidade, orgulho, porque na verdade... E se você for parar para pensar hoje, com a nossa maturidade, era porque Jesus não era o centro. A gente não estava olhando para Jesus. A gente estava olhando para a gente. Sim. Né? Para as nossas vontades. Porque quando a gente está olhando para Jesus, eu acho que essas coisas se tornam muito pequenas. Sim. Né? Se a gente for parar para analisar, né, o nosso casamento, as brigas, não tinha nada assim, meu Deus, Sim. Isso é um motivo para desesperar e para separar. Era porque a gente estava longe da presença, longe de Deus. E aí coloca o homem no centro, você coloca a sua vontade, seu desejo no centro das coisas. Você deixa de pensar como Cristo pensaria, você deixa de agir como Jesus agiria e você coloca a sua vontade, a sua razão, a felicidade da família, o projeto da família em prol da sua vaidade, do seu ego, do seu eu. E a pergunta que eu vou fazer para minha esposa, fortíssima, que ela nem sabe disso. Filho segura casamento? Não. Filho não segura. Ajuda. Eu vou te falar que assim, não segura casamento. Mas por muitas vezes... eu pensei, porque assim, nesse processo tiveram vários
vontade de separar. Mesmo sabendo que casamento é para sempre. Meus pais sempre colocaram isso dentro da gente, né? Casamento é para sempre. Você casou uma vez, é para sempre. Então eu tinha isso muito firme. Mas tive vontade de separar algumas vezes. Aí tem que saber se é por semana, se é por mês, se é por ano. Depende. Tem que fazer a separação aí, galera. Se é por... Qual vocês querem saber? Se é por dia, se é por semana, se é por... Olha só, uma coisa é ter vontade, meu irmão. Outra coisa é dar vontade da tua carne. Porque eu falo com autoridade. Separação nada mais é do que você querendo viver sua própria vida. Sim, e deixar tudo que você acha que é certo para trás e abandonar um dia o que você falou lá no altar. Separação, ela nada mais é do que o homem que não quer sair do centro. Ele quer ser o centro e ele vai destruir. Eu conheço pessoas da minha família que casaram várias vezes e você vai escutar a conversa, é sempre eu no centro. E casamento não é um no centro. Você quer, vamos tirar a religião? Se for os dois no centro, dá certo. Se for um no centro e o outro fora, não dá certo. A gente tem a nossa medida de fé. A gente tem, não vou dizer que só o crente que é feliz. Não é, isso é mentira, né? Mas a gente tem Deus como nós temos alguém que tem uma régua muito maior do que a nossa para resolver nossos problemas, pô. A gente não resolve nosso problema baseado na nossa moral, na nossa ética. A nossa régua é como que Jesus faria isso? Como que eu vou lidar com isso? Até porque eu sou gosto muito de ler, gosto muito de ver vídeo, ela também. A gente acaba... Muitas coisas que eu mudei não foi porque ela falou. Muitas coisas que eu mudei foi porque eu li. Uma das coisas que eu mudei foi porque eu ouvi num vídeo. Eu ouvi um podcast, eu ouvi uma música que mudou o meu pensamento. Escutei uma conversa com alguém, conversei com o meu sogro, conversei com um amigo que está mais perto, que tem mais autoridade no casamento do que eu. Então, quando você não souber lidar com algumas circunstâncias, busque a ajuda de pessoas que têm mais autoridade, mais tempo e mais maturidade do que você. Sempre me cerquei de pessoas boas. Quando a gente chamou o pastor Mineiro, que foi a única vez que chamei meu pastor para ter um gabinete sobre meu casamento, ele falou 2 frases para mim, que a gente tomou 2 tapas na cara, um cada um. Ele falou assim para mim e para ela: vocês estão passando por isso por orgulho. Você e ela. Acabou. Ele falou: eu não vejo vocês aqui o ambiente de guerra. Eu lembro disso até hoje. Vocês não têm problema. Vocês não têm problema nenhum, pô. O problema de vocês é só orgulho. De não querer ceder, de não querer, um quer uma coisa e o outro quer outra. E o orgulho, ele nada mais é do que o carnal, o homem carnal gritando. Quando a gente taca na carne, meu amigo, é difícil. Você pode estar na igreja, mas está longe de Jesus. E voltando aqui rapidinho, a pergunta, né, se filho segura casamento, como eu sei a importância de um pai na vida de um filho, por muitas vezes eu parei, repensei, esperei a raiva passar, porque eu sabia quão importante era o Maurílio na vida dos meus filhos. Por mais que ele tivesse os erros dele, por mais que eu achava que ele ainda precisasse mudar muito com os meninos, eu sabia da importância dele, o papel dele como pai na vida dos meninos, né? Mas eu acho que o nosso casamento mudou e a nossa história começou a mudar quando a gente entendeu que nós não estávamos no centro. Sim. Era Deus. Quando a gente colocou Deus no centro do nosso relacionamento. E o que a gente... o que Deus faria na nossa vida e através da nossa vida, a gente começou a mudar. E fomos provados em situações de perdão na família, com relação envolvendo um filho nosso, que assim, a gente foi provado numa parada, meu irmão, que é de fato manifestar o evangelho de Jesus. Então a gente foi provado em muitas áreas. A parte financeira, por exemplo, a gente foi provado de muito. E hoje uma das maiores métricas, se não a primeira, é a parte financeira. A gente nunca brigou por causa de dinheiro. Eu e minha esposa nunca. A gente passou por vários perrengues. A gente nunca brigou assim, cara, isso é culpa sua, isso é culpa... E eu vejo vários casamentos passando por isso. Pessoas se destruindo por causa de falta de dinheiro ou excesso dele, porque excesso e falta têm o mesmo poder, é o desequilíbrio. Então a gente viveu situações de eu passar, de eu morar de favor, e ela sempre tá me apoiando. Ela fala, cara, vai dar certo, vamos embora, vamos seguir. Então eu tive muito apoio dela, eu tenho muito apoio dela em tudo que eu faço. O podcast, eu já teria desistido, talvez, se não tivesse ela do meu lado. Então as verdades que eu vivo é o seguinte: hoje nós estamos de fato ladeando a vida. Nós estamos de um do lado do outro, vivendo juntos por um propósito, que é maior do que a gente. A minha esposa, durante muito tempo, ela rejeitou as pessoas falarem, rejeitou assim, não rejeitou o que Deus tem, mas não queria viver isso. Ela falou, eu não tenho esse chamado, isso não é pra mim, isso não é meu. Ela não se via falando de frente pra uma câmera sobre o que Deus tem na vida dela. Mas quando ela foi entender
O quanto ela contribuiu, e ela fala uma frase que eu vou falar e vou deixar ela explicar por quê. Ela fala assim, amor, eu não preciso ganhar mais ninguém para Jesus. Eu já ganhei você. Você é uma ferramenta de Deus. Ela acredita no meu ministério, ela valida. Eu não tenho problema na minha casa de comprar garrafa de uísque, mas eu tenho problema na minha casa de comprar livro, porque eu compro muito material, e ela fica braba comigo. Mas ela entendeu, ela sabe, ela vê, ela percebe, ela sabe, ela apoia, ela fala, amor, vai pregar, vai fazer. Ela nunca se opôs àquilo. E até tive uma pergunta aqui uma das perguntas a que a pessoa me fez é como conciliar o ministério e a família sem perder o foco em nenhum dos dois. Tem um casamento saudável. Saber o papel um do outro. Ela nunca me disse... Em um tempo eu sabia que eu precisava segurar a barra sozinha com os meninos em casa, porque ele precisava sair para pregar, para acompanhar muitas vezes o pastor. Só que eu sabia que não era só ir com o pastor, acompanhar o pastor. Eu sabia que fazia parte de um processo do que Deus estava fazendo, o que Deus estava transformando, tudo que Deus estava mostrando para ele. E nós tivemos porque fase, eu sempre... E aí, eu sempre acreditei muito, muito. E uma coisa que eu falei até pro nosso terapeuta, né? O Tiago, foi uma das coisas, né, que me fez permanecer, que me fez insistir no nosso casamento, é acreditar, é saber. Eu tenho convicção, né, do que Deus tem para fazer na nossa vida, do que Deus tem para fazer na vida do Maurílio também. Então, assim, muitas das vezes eu quis fracassar, eu quis ser frágil, e eu não era, porque eu sabia que eu precisava estar forte, porque eu sabia o que Deus ia fazer na vida do Maurílio. Sim. Então, assim, saber mesmo o papel um do outro. Sabe que é então, isso foi muito bom. Tu foi meu apoio, você é meu apoio no meu ministério, e, por exemplo, a fase que ela teve, que eu tive que apoiá-la, assim, e não só ela, eu carreguei um peso, como ela carregou, quando eu estava trabalhando no hotel, fazendo as coisas. Ela carregou a casa sozinha, os filhos muitas vezes sozinho. Eu carreguei esse tempo quando ela fez faculdade. Porque ela fez faculdade 5 anos de período integral, de manhã e de tarde. E o quanto eu tive que ser o suporte dela. Chorava por causa das provas, né, amor? Conta pro pessoal como que foi esse tempo que quando... Por um tempo, esse papel se inverteu. Eu fui mais a sua base, eu tive que dar mais força, te incentivar, te dar ânimo. Falar para as pessoas entenderem isso. Eu precisei muito desse apoio, porque eu falei no começo aí que eu estava na faculdade quando minha sogra adoeceu. Só que quando ela faleceu, eu saí da faculdade para poder ajudar Maurílio no hotel, porque eu acreditava que seria melhor, né, naquele tempo, isso pra gente. Então, eu saí da faculdade, fui ajudar ele no hotel. Então, tranquei minha faculdade, voltei, tive os meus filhos. Acabou que não deu certo, né, no hotel. E entre acabar um relacionamento e ter meu casamento, eu escolhi ter meu casamento e deixar ele tocar o hotel sozinho, porque não dava certo. 2 tudo junto, sabe? Ele fala muito firme, ele tem as ideias dele muito firme, eu também as minhas. Eu não tinha maturidade também, né? Também não tinha maturidade. Hoje, de repente, seria totalmente diferente. Eu tinha 22 anos, né? Eu era princesa muito do papai. Nova. E o Maurílio, 26 anos. Então, assim... Eu estava falando sobre... eu ter te apoiado na faculdade. Isso. Então, tive os meus filhos. Quando o Luigi tinha 8 anos, eu tomei 8 meses. 8 anos. O Luigi tinha 8 meses, eu tomei... ele nem tem ainda. Eu tomei a decisão de voltar para a faculdade. Eu falei, cheguei para ele e falei, eu acho que eu já vivi o tempo da maternidade. Eu acho que já deu o que eu queria fazer, assim, como mãe, e agora eu quero correr atrás da... Minha profissão. Da Jéssica, né? Porque é Jéssica esposa, Jéssica mãe, só que a Jéssica estava esquecida. Eu te apoiava? Apoiava. Qual era a frase que eu disse pra você quando você se matriculou? O que é? Você entrou e só sai de lá? Você só sai dessa faculdade formada. E então, quando o Luigi tinha 8 meses, eu entrei na faculdade. Você imagina, ele ainda amamentava. Eu amamentava a noite toda.
E Quando no eu fiz outro faculdade de dia teologia, que eu ficava estudando, que eu ficava fazendo prova em casa, tu ficava com os meninos, era mesmo, a gente se apoiava, tipo... Na verdade, eu acho que a gente aprendeu a parceria, né, no casamento. Sim. Porque eu acho que quando não tem parceria, quando vocês não... quando as pessoas não andam no mesmo foco, quando vocês não têm a mesma visão. Mesma visão. Quando um puxa para cada lado, fica mais difícil. Já não é fácil, né, um casamento, sustentar um casamento. E quando você não anda na mesma visão, fica muito difícil. Então sempre foi assim, Maurílio me apoiava, muitas das vezes eu precisava que ele ficasse com as crianças para eu poder estudar, ou se ele não pudesse, os meus pais sempre me ajudaram muito a gente. Eu ficava muito, eu também, na época, antes de você entrar para a faculdade, eu ficava muito com as crianças para você poder dormir. Lembra? Dormir. Sair com as crianças de na casa. Na faculdade, às vezes. Era a época... Eu entrei na faculdade, né, em janeiro de 2020. E logo veio a pandemia. Então, eu fiquei um tempo estudando em casa. E foi um período, assim, de surto, porque eu tinha voltado para a faculdade. Já tinha muitos anos que eu tinha saído da escola, né? Porque eu voltei para a faculdade mais velha, diferente das meninas que estavam na minha sala, que tinham 17 anos, vivia só para estudar e estavam frescas, né, das matérias. Eu surtando, porque muitas das vezes eu falava, gente, se eu vi isso aqui um dia, eu não lembro. Sim. E Maurílio teve sempre assim, né? Vai, você vai conseguir. E saía com as crianças, às vezes levava no parquinho. Tinha porque, Duda verdade, também nessa época que me ajudava muito com as crianças. Uma coisa que você tem que ver, você marido, você esposa, é o seguinte. Se você não vê o potencial, em potencial, o seu cônjuge, você nunca vai se esforçar para ele ser ou chegar onde tem que chegar. Se você não acredita em quem você está casado hoje, você nunca vai se esforçar para fazer. Porque tudo que é embrionário, ela quando começou a faculdade, ela falava, pô, mano, eu sei como que eu vou chegar no final. Cada período era uma agonia, semestre ela eu falava, desesperada. Eu não vou passar desse semestre. Esse semestre eu falava, eu não vou passar desse semestre, eu não vou conseguir. E aí, no final... E eu falava, você vai passar, você é forte, você é inteligente, você é capaz. Eu sempre Na verdade, disse eu isso. acho que ele acreditou mais em mim do que eu mesma. Sim. Assim, tirando os meus pais, a minha irmã, porque assim, eles me incentivavam muito também na faculdade... por minha irmã já ser dentista, formada, e a gente acreditava muito, também, né? E acreditava muito que daria muito certo nós duas juntas. Então eu sempre tive. A gente está falando aqui, mas, gente, esse tempo todo eu sempre tive uma base junto, né? muito boa, né? Eu sempre tive essa rede de apoio que as pessoas falam hoje, eu sempre tive, muito forte. Então... Quantas vezes eu peguei ela assim, não sei. E eu percebi uma coisa que até a pastora Priscila perguntou, eu vou falar disso. Muitos pais não ensinam o filho a serem enviados como flecha. Cria como se fosse o filho ficar ali para sempre naquele lugar, né? Nesse ninho protegido. Isso é muito lindo. Isso, filosoficamente falando, é bonito demais. Mas na realidade da vida isso não é verdade. Então eu percebi uma mulher muito forte, uma mulher muito aguerrida para mim. Se eu precisasse... Quando eu fiz faculdade de teologia, que a nossa faculdade até bateu junto na época, uma época bateu junto, ela me apoiava. Quando eu estudar, ela me apoiava. Eu ia pregar, ela me apoiava. Tudo. Mas quando foi para ela teve dificuldade. Porque ela era muito forte para mim, pros meninos, para tudo. Mas quando foi para ela... Eu sempre me achava incapaz. Ela se achava... Ela tinha uma autoimagem. Fala para as pessoas, amor, sobre como você se via. Eu me achava muito incapaz. Né? Porque eu falava, gente, uma faculdade de odontologia é para alguém que é muito inteligente, é muito bom. E eu já tenho 3 filhos, estava com 30 anos, e eu falei, não é para mim. E, assim, e o interessante é que depois desse primeiro processo ali, cara, que eu passei do primeiro, do segundo semestre, que eu fui vendo, não, eu consigo, eu sou capaz. Foi ficando mais leve também. Mesmo assim, me desesperando. Nunca fiquei com nota vermelha, nunca nada. E eu ficava até... Falava com o Maurílio, não é possível. Tem gente lá na faculdade que vive para isso, mora em Teresópolis, vive só para fazer uma faculdade e consegue ficar com nota vermelha.
Eu ficava assim, não é possível. E aí eu fui vendo que realmente eu era capaz, que eu podia, que eu era capaz daquilo ali, sabe? Isso passa muito pela criação, né? A criação dela foi muito protegida, sempre foi muito amada, sempre foi muito. Com meu pai. Sempre foi muito Ele mais. Ele sempre deixou a gente ali naquele. Muito segura. Na verdade, não empurrou do ninho. Todo mundo usa isso hoje, é muito comum. Deixou o ninho muito confortável, né? E quando você vai pra vida, a vida não é dessa forma. A vida não dá esse tempo de você ficar nesse lugar. Porque se você não fizer, você não vai viver. Entendeu? Então... E eu acho que foi muito também da criação dele por essa... por ter essa coisa de o homem faz tudo. E porque nós éramos 2 meninas, né? Nós somos 2 meninas e um menino, eu e os meus irmãos. O meu irmão não era tratado desse jeito. Você vê que o Juninho é mais pra frente. E eu e Letícia, não. Nós somos mais... Princesinha. Princesinha. Fomos criadas mais assim. Eu até falo com o Maurílio que eu sou machista, né? Fala para as pessoas que eu fui criada dessa forma, né? O meu pai que resolvia tudo. Eu não fazia nada. Então, assim, eu não sabia o que era resolver alguma coisa de documentação, né? Eu não tinha isso. Então, quando eu entrei na faculdade, que eu vi aquele mundo ali, que eu fui exposta àquela realidade, eu fiquei meio desesperada, porque eu era mais velha. Minha irmã já teve essa... Embarcou colégio e faculdade. Já foi normal para ela aquilo ali. Então, para mim, me assustou de início, mas... E eu vejo, assim, muito cuidado de Deus. Muito renovo de Deus. Porque eu falo para todo mundo, e até no meu TCC, né, eu dei muita honra a Deus, porque a gente deve honrar quem tem honra. E eu honrei muito a Deus, porque assim, eu vejo o cuidado de Deus na minha vida em todo esse processo. Né? Não foi só na faculdade, em todo esse processo. Deus me renovando, Deus cuidando, Deus me levantando às vezes que eu estava caída. E assim... eu consegui, passei, tô formada. Fala de um assunto que é legal que você fala, porque você fica... você até meio que se culpava disso, mas é para as pessoas entenderem que nem toda história bonita, ela é só bonita, gente. Não existe nenhum processo que não tenha dor. A maior dor que minha mulher tinha fiquei longe dos meus filhos 5 anos. Você falava isso direto. Como que foi para você? Eu sabia que era um período que eu precisava, mas ao mesmo tempo era muito dolorido. Né? E até hoje, na verdade, eu acho que é mais dolorido hoje do que no processo. Quando eu olho para trás e falo, caraca, o meu filho tinha 8 meses quando eu entrei na faculdade e agora ele já tá com... Vai fazer 7. Já vai fazer 7 anos, o Luigi. Então, assim, parece que eu não vi esses 5, 6 anos, até ele ter 6 anos ali, parece que eu não vi passar, eu não vi o Lorenzo, parece, por causa do estresse, dessa confusão toda, né, de pandemia, de tudo nesse meio. Quando eu olho hoje para trás, eu falo, caraca, eu perdi muita coisa. Isso me doía muito, né? Hoje eu já tô mais tranquila e eu sei que foi um processo. Eu precisava, faz parte de um processo. Se você não fizesse você não fazia. Porque eu me culpava muito por ser mãe, né? Acho que a mulher tem muito disso. A mãe tem muito disso, de se culpar. Mas eu sabia que nesse processo, eu sabia que isso era bom até para eles. Né? Que isso vai fazer diferença na vida deles mais tarde. Eu sei porque meu pai fez faculdade, meu pai estava com 40 e tantos anos. E muitas das vezes eu estava na faculdade e eu falava assim, cara, meu pai fez faculdade com 40 e poucos anos. Tinha muito menos condição financeira do que eu. Nós éramos já bem mais velhos, então, assim, as demandas eram outras, né? Os problemas eram outros. E ele se formou. Fala de uma coisa para as pessoas, para as mulheres ouvirem, que você fala muito disso. De você não conseguir abraçar tudo, tirar esse peso das costas das mulheres de hoje em dia. Esse feminismo que tem sido dito pelas mulheres, esse lugar da mulher empoderada. Na verdade, isso é um demônio. A mulher tem poder. A minha mulher, ela vai estar falando para vocês aqui que eu nunca neguei, nunca disse que ela não podia. Muito pelo contrário.
Tirando a família dela, porque eu falo que eu sou... depois da família dela, eu sou a primeira pessoa. E no casamento com marido e mulher, eu sou o primeiro. Ela sabe que a pessoa que mais apoiou ela a vida inteira sempre fui eu a fazer tudo. Eu nunca disse não pra minha esposa com relação a nada. Com relação a fazer, crescer, amadurecer. Eu nunca disse isso. Mas hoje as mulheres estão querendo tomar um lugar do homem que só mata as mulheres. A gente pega um monte de mulher que manda... Você fica sobrecarregada, a mulher fica sobrecarregada, a mulher não aguenta. Fala pras pessoas, amor, sobre isso. Quando você tira o homem do lugar dele, né? Porque é isso que o feminismo tem feito. Você tira o homem da onde ele era para estar, né? E muito também... Porque muito é dessa pressão que a mulher tem que fazer, que a mulher é isso, a mulher é aquilo. Que ela pode, que ela não depende. Queria filho sozinha. E os homens realmente estão tomando um lugar que não é para eles estarem. De bebê. Você vê hoje umas coisas tão ridículas na internet que você fica assustado. E realmente, quando a pessoa não está na posição que ela deveria estar, acontece o que a gente vê aí hoje, né? A mulher sobrecarregada, você vê, porque... Os filhos disfuncionais, porque tá vendo... Não, uma família disfuncional. Gente, se você vê, é difícil ver, né? Casamentos com mulheres feministas. Sim. E quando você vê que é uma família disfuncional. O filho tá vendo errado, o pai tá fazendo errado, e aí quando você vai ver lá na frente... Que imagem de homem é esse filho? Se esse casal tem um filho homem, que imagem que ele tá vendo do pai dele? Como que esse cara vai crescer? Sim, cresce muito ruim, muito errado. Então, assim, é muito importante nós sabermos o papel que nós devemos ocupar na nossa casa. Lá em casa não é que o Maurílio... A gente estava até brincando aqui no começo de que quem manda a última palavra é dele, sim, senhora. Não é questão disso. Nós sabemos exatamente a função um do outro dentro de casa. Sim. Né? Ele não deixa de ser menos homem porque eu estou dando opinião sobre alguma coisa. E que, de repente, ele vai ter que acatar a minha opinião porque é melhor. Né? Ou vice-versa. Ele é o homem da casa, ele é sacerdote. Teve um episódio na nossa casa, né? A questão do consórcio. Sim. Nós tivemos um episódio que ele veio me perguntar, porque a gente já tinha tido outro problema sobre isso. A gente foi contemplado no consórcio. Nós fomos contemplados no consórcio e... Eu estava trabalhando fora da cidade. Estava trabalhando fora da cidade. Precisava de um e veículo. Na cabeça dele, ele precisava realmente, na cabeça dele, de pegar uma moto. E na minha cabeça, de mulher, pensando na família, eu falei para ele, Maurílio, não pega a moto. Porque o nosso carro estava com problema. Eu falei, e o mecânico disse que não... Não, estava arrumando, mas a gente... já tinha dado outros problemas no carro. Eu cheguei para ele e falei, olha, eu acho melhor você pegar o carro. Porque nós somos uma família grande, nós somos em 5. Se de hoje para amanhã der um problema no carro, nós estamos a pé. Porque com moto a gente está a pé. Ia fazer consultoria em Petrópolis, 3 Rios, Só que na Baixada. Na minha visão, né? Porque mulher é mais detalhista, mulher consegue ver de uma forma diferente. Na minha visão, ele trabalha em 2 lugares diferentes, é mais fácil ele ir esses 2 lugares de ônibus, né? Ou que seja pagar um Uber, do que nós, o resto da família, porque nós éramos em 4, ele trabalhava fora. Eu e os meninos, faculdade, escola e tudo, fazer isso, locomover de Uber, sairia muito mais caro do que ele abrir mão, né, e ir de ônibus. Eu falei, olha, ele veio me perguntar, eu expliquei essa situação para ele. E falei para ele, olha, mas você é o homem da casa. Você. É o sacerdote. Se você tomar uma decisão errada, nós vamos pagar por isso. Somos a sua família. Mas fique à vontade para escolher o que você acha melhor. Porque homem também tem essa coisa, né? De querer mostrar que tá certo, de que isso. Eu falei, tá tudo certo. Você é o homem da casa. Fazia muito sentido na época, né, amor? Eu tava indo pra Itaipava, eu tava indo pra 3 Rios, eu tava indo pra Piabetá. Eu tava com 2 empresas trabalhando longe pra caramba. Eu saí de casa às 5h30 da manhã, cheguei em casa às 8 da noite.
todo dia eu fazia isso, então eu tava fazendo isso todo dia e chegou num ponto que eu tava ficando destruído, cansado fisicamente, e as consultorias, elas pagavam a moto, tipo assim, elas ajudavam muito, contribuíam muito na nossa casa. E eu pensei no imediato. E ela pensou no futuro. No todo. O que aconteceu? O carro quebrou. O carro quebrou, bateu o motor. E perdemos o carro. E ficamos a pé aí por um tempo. E assim, eu Alugamos nunca precisei carro, falar. Eu acho que na cabeça dele, ele sabe que ele tomou uma atitude errada que de repente... Teve um negócio do investimento também, que a gente fez junto. Sim, e aí errado. Já foi uma outra situação. A gente fez um investimento. Nós fizemos um investimento, acabou dando problema, mas nós estávamos juntos. Sim. Né? Mas o que eu quero dizer com isso é que quando você sabe, né, aonde cada um tem que estar, fica mais leve. Eu, assim, de verdade, eu joguei essa responsabilidade pra cima dele. E o que aconteceria dali pra frente... Ele se vira pra resolver. Falei, quem vai ter que segurar isso é ele. Ele é o homem da casa. Ele vai ter que arcar com as consequências. E aí foi, gastar muito de Uber. A gente teve que alugar um carro, porque não tinha que... Quase um ano, né? Tivemos que ficar de carro alugado. Então, assim, a responsabilidade ficou sobre os ombros dele, não foi sobre a minha. Então, sobre os meus ombros. Então, assim, é muito importante quando a gente sabe a posição que cada um tem que estar, fica mais leve. E quando divergir, fica claro que a gente divergiu nessa situação. Né? A gente não concordou no caminho. Mas quando ela deixou clara a decisão para mim tomar, e eu tomei a decisão, e na visão que a gente teve depois, a gente entendeu que estava errado e eu entendi que estava errado, nada mudou, pô. Porque a consequência a gente assumiu junto, eu como homem, mas a gente não ficou se destruindo por causa disso. Não, mas eu tenho certeza que na sua cabeça você carrega, tipo assim, uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Eu sou o homem da casa. Na próxima vez, como agora a gente está com consórcio, a gente pensa junto e a decisão é tomada junto. Sim. E assim, gente, uma coisa que fica claro, não tenha medo de errar, mas não use o erro para destruir seu marido ou sua esposa, pô. Tem gente que quando o cara pega o erro, essa história, por exemplo, ela podia usar isso por resto. Tem mulher que usa isso por resto da vida contra a pessoa. Querendo destruir a pessoa, querendo dizer que a pessoa errou e todo mundo vai errar. A gente errou junto, já erramos individualmente e vamos errar, nós somos seres humanos. E não foi assim sempre. A gente errou muito. Muito, a gente se destruía. Pô. Né? Só que a maturidade vai chegando, a gente vai melhorando, vai tentando diminuir os erros, porque se isso deu errado, eu não preciso errar de novo. Né? A gente vai diminuindo os erros e a gente começa a viver de uma forma mais saudável. É o que a gente fala, não existe relacionamento saudável. Não existe casamento perfeito. Famílias perfeitas. O que existe são relacionamentos saudáveis. E é isso que a gente busca, né? Um relacionamento saudável, uma família saudável. Qual foi o primeiro livro que você leu? Esposa de Pastor. Eu ganhei esse livro. Já pegou essa bomba. Ganhei esse. Nunca tinha lido um livro inteiro. Eu nunca tive o hábito de ler. E o Maurílio gostava muito de livro e eu acho que eu ganhei isso de uma pastora. Não lembro de qual pastora. Me perdoa se você tá vendo. E se foi você que me deu, mas eu não lembro. Eu não lembro. Não era daqui. Eu sei que não era daqui. Não sei se foi a pastora Vanessa. Enfim, eu ganhei o livro Esposa de Pastor. Acho que foi a esposa do pastor Alexandre. Não lembro. Eu ganhei esse livro, Esposa do Pastor. Li o livro todo. E assim, até falei para ele hoje de manhã. Que foi um livro que eu li, que eu me forcei a ler, porque eu já sabia o que Deus faria na vida de Maurílio, mas eu não acreditava naquela época porque era... Não acreditava em mim sendo pastor. Eu falava, gente, não é possível. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor tem isso para fazer, mas eu não consigo ver. Eu não consigo, Senhor. Então o Senhor me mostra, muda esse homem. Mata! Porque eu não consigo ver. Mas foi muito legal. Eu lembro de coisas até hoje daquele livro. Tipo, e etiquetas de uma mulher de pastor. E o processo que a gente viveu... E quando veio a minha consagração, né, com a pastora Vanessa lá no Rio, ela falou assim pra mim, eu valido tudo que foi feito. Não sei pra você, eu não sei como que você pensa sobre ministério, sobre carreira ministerial, mas isso não tem preço. E eu falo isso com muito respeito, eu prefiro ser validado pelos meus do que ser aceito por todos e rejeitado pelos meus. Isso pra mim é muito nítido. O que me dá autoridade no altar não é ser aplaudido por todos, é ser validado pelos meus.
Os meus me validando, dizendo assim, você é um pastor, você é um homem de Deus, você tem um coração, você... meu sogro fala isso, meus cunhados falam isso, a minha sogra fala isso, são pessoas que conhecem o Maurílio, o lado bom e o lado ruim, as coisas boas e as qualidades, os defeitos, mas eles dizendo pra mim assim, hoje a minha esposa fala, ela falou até isso, ela falou, hoje eu sei, hoje eu valido, hoje eu aprovo. Isso faz muito sentido pra mim. A Bíblia diz, aquele que não cuida dos seus, ele é pior do que um descrente. Então eu não podia... Deus me disse que eu seria pastor com 4 meses de convertido. Isso vai acontecer com mais de 10 anos depois. Então, é um processo. Hoje, ela pode falar disso. Hoje, ela sabe e ela confirma e ela entende. E, na verdade, ela é a minha maior impulsionadora daquilo que eu estou vivendo. Mas quando recebemos isso... Eu sempre fui muito firme, né, quanto a isso. Sim. E sempre foi uma coisa que ele sempre quis, né? Desde que ele recebeu essa palavra, isso sempre queimou muito no coração dele, de ser pastor. E eu sempre fui muito firme em questão de puxar mesmo, trazer ele para a realidade. Eu sempre falei, olha só, é assim que você quer ser pastor? Não, não é assim não. Ó, pastor fala desse jeito? Não é assim. O Espírito Santo materializado, eu sempre falo, né? Ele falava, ele brincava comigo que era o Espírito Santo materializado na terra. Mas, de verdade, eu me sentia sempre me senti na responsabilidade, porque, calma aí, se a nossa casa não for um altar de adoração, se a nossa casa não for o nosso primeiro ministério, se aqui não estiver rodando, até meu pai que fala muito isso, se a minha casa não for uma igreja, aquela igrejinha que funciona, não adianta a gente sair dali para nada, né? Se tudo que você aprende, se tudo que você fala de Deus não serve para a sua casa, não adianta você estar falando para ninguém. Sim. Então, assim, a gente precisa primeiro viver isso dentro da nossa casa. Você me trouxe para esse lugar. Sim. Você me bateu muito nisso. Você sempre falou isso. Ó, você eu sei, mas você precisa fazer isso, isso e isso. Então, quando eu vou pregar, eu falo para as pessoas o seguinte. Quando você entende qual é o papel da tua esposa na tua vida... Claro que tem muito... Desculpa falar isso, tá? Claramente. Tem muita mulher que é chata, que não tem maturidade, que fica enchendo o saco, que não sabe nada, que não acredita no chamado do cara. Eu cansei de ver pastores que a mulher não apoia, que a mulher é contra, e a mulher destruiu o ministério do cara porque não concorda com isso. Enfim, e tá tudo bem, cada um tem um contexto, e cada um sabe de si, cada um vai dar conta de si também. Mas quando ela entendeu isso, e ela entendeu o meu chamado, ela falou assim, tudo bem, você pode até ser chamado por Deus, mas você vai ter que se manifestar isso dentro da casa. Eu não vou aceitar você ser um cara lá e um cara aqui. Porque a gente cansou de ver isso anteontem, a gente já escutou isso várias vezes, vimos isso de perto e a gente entendeu. Ó, ela falava, não vai ser, aqui em casa tu vai ser, os meus filhos têm que te ver como e eu tenho que te ver como. Quando isso acontecer, tá tudo bem. E aí 10 anos depois, aconteceu e Deus fez algo. E isso diminui a minha necessidade de aprovação de todos. E o que eu falo para ele sempre, que eu já falei isso para ele algumas vezes, é que eu passaria tudo que eu passei. Tudo. Gente, e assim, é porque 2 horas não dá para contar, né, a nossa história. Tem muitas coisas envolvidas por trás, questões familiares pesadíssimas e que a gente não vai dar tempo de contar, mas assim, eu passaria tudo. E eu não tô falando que eu sou perfeita, tá? Aqui é uma Jéssica que erra muito, tem muito problema, precisa mudar em muitas coisas, mas eu passaria tudo que eu passei, suportaria tudo que eu suportei para ver Maurílio. A forma que ele está hoje, sabe? O homem que ele é hoje, o coração que esse homem tem, sabe? Pelas coisas de Deus, por tudo que ele faz, pelo coração abençoador que ele tem, por tudo que Deus faz através da vida dele, como que Deus usa esse homem, sabe? Tantos testemunhos que a gente escuta, poxa, ontem mesmo eu estava no consultório, teve uma moça que trabalhou lá no hotel, falou, a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus foi através do seu Júnior. Então, assim, é tudo que Deus faz através da vida dele. Então, assim, eu fico muito feliz, muito honrada, sabe? Graças a Deus ter sido esse canal, né? Por ter sido usada para ele chegar até aqui, porque eu sei quanto que Deus vai fazer ainda através da vida dele, através do ministério dele, do nosso ministério, tudo que Deus tem para fazer através da nossa vida. E assim, foram anos de renúncia, anos de saber que mesmo em tempos difíceis,
mesmo passando por tantas coisas que a gente passou, Deus tem um propósito, Deus tem um lugar para nos levar, e que assim, ainda é muito longe pra gente, mas a gente sabe que a gente vai viver, e a gente precisa passar pelo processo. O mais importante não é na hora que a gente chegar lá. Sim. É esse processo que a gente tem aprendido. A gente abriu mão de muita coisa já, né, amor? Muita coisa. A gente já viveu muita coisa. E assim, é tão gostoso assim, né? Saber que hoje o pai do Maurílio faleceu em abril, né? E ele teve a oportunidade, tanto a mãe quanto o pai, ele teve essa oportunidade, né, de levar Jesus para eles. Então, assim, é muito bom, né? É muito gratificante. Você vê assim que, caraca, graças a Deus que eu passei por tudo isso, valeu a pena. Porque é o que eu falo para ele, eu sei que Deus ainda tem muito para fazer através da nossa vida, mas no meu ponto de vista, isso aqui que a gente já tem construído já é o suficiente. Sabe, a madrasta dele, Tchalbinha, que com certeza vai assistir aqui, eu sou apaixonada nela. As coisas, escutar, sabe, o que ela escuta, o que a gente escuta ela falar sobre o Maurílio, sobre o nosso relacionamento, sabe, tudo que a gente viveu com eles ali naquela semana de leito de morte, que a gente orava e a gente estava junto, levando uma palavra de conforto e levando Jesus, né, porque o mais importante de tudo isso que a gente passou, porque o centro é Jesus, né, tudo converge para Jesus, a gente não é nada sem Cristo. A gente não é nada sem Ele. Então, assim, saber de tudo isso que a gente viveu, né, e ver que Deus foi tão cuidadoso, tão detalhista em tudo, e saber que tem valido a pena, né, tudo. E a gente abriu mão de muitas coisas que talvez nem meus filhos vão saber. Coisa que a gente viveu junto, que fizeram com a gente, que a gente também cavou nossos próprios buracos, né? A gente não é inocente de muita coisa, né? A gente é zero vitimista. Lá em casa o vitimismo passa longe. Nós temos uma missão, ensinar 3 caras a serem homens, ensinar 3 homens a... fica aqui uma direção para você que é pai, para você que é mãe. A gente tem ainda um pouco de tempo, quero responder algumas perguntas que estão aqui. Eu e minha esposa, a gente tem nítido dentro de nós a necessidade de capacitar nossos filhos para viver algo diferente lá na frente. Com relação ao estudo, com relação ao que os nossos pais foram omissos ou negligentes ou erraram, a gente entendeu, a gente pega, a gente faz ao contrário, a gente anda num caminho diferente. A gente tem recebido testemunhos dos nossos filhos. E tanto ela quanto eu participamos de quanto isso edifica a gente. Que a gente entende que está no caminho certo. Testemunhos de pessoas que não são da família, dizendo como nossos filhos são quando está fora da nossa alçada, nossa visão, quando vai para algum lugar, fica sozinho. E talvez seja isso que faça sentido pra caramba. A gente quer ensinar nossos filhos a pregarem o evangelho, serem homens de Deus de verdade. Isso lá em casa não é algo supérfluo, é algo que a gente é intencional. Sim. A gente não negocia. E a gente precisa ser intencional com os nossos filhos. Sim. Precisamos ser intencionais, porque a gente vê tantas coisas, as pessoas, tantas pessoas já falaram assim pra gente, mas no mundo como tá hoje, vocês querem ter filhos, querem ter mais filhos, e 3 filhos já é muito, porque o mundo tá muito ruim. E eu falo, não, calma aí, vocês estão entendendo tudo errado. Se nós somos pessoas boas, temos, né? Cristo. Temos Cristo. Nós precisamos... Nós temos uma solução. Sim, a gente precisa formar essas crianças, precisamos ser intencionais. Porque senão vai acabar aqui. Ok, eu vou ter um filho, meu filho vai ter um filho que vai passar... Não, calma aí, eu entendi. Eu entendi que não é assim, que a gente precisa ser intencional, precisa orar, precisa profetizar, precisa mostrar. Porque criança, ela repete o que você faz, ela não faz o que você fala.
A criança repete o que você faz. Então, a gente precisa ser intencional com as nossas atitudes, o que a gente tem falado, o que a gente tem mostrado, porque isso a gente vai colher frutos mais tarde. E eles vêm lá em casa, né? Olha pra cá, pra câmera, corta pra 18. Eu vou falar uma coisa pra você do que ela falou. Se você não quer ter filho, você é um covarde. Você tá com medo do mundo, é porque você é fraco. E agora é o pregador falando, tá? Se você tá com medo do mundo, é porque você é fraco. Você se vê fraco. Então você acha que o mundo vai te destruir. Só que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, meu filho. Daí pra frente é só pra trás. Não vai ter melhora. Se alguém te prometer um evangelho de melhora, é mentira. Porque na Bíblia não tem nada disso. Eu tô preparando 3 homens. E pode ir no meu Instagram lá e ver a última postagem que tem lá, que tá salva. Nós fazemos juntos isso. Nós somos intencionais. Os meus filhos, eles são respostas para a próxima geração. Eu estou forjando os meus filhos para serem uma resposta para a próxima geração. E forjando mesmo. A gente não vai se omitir. A gente tem uma missão nessa terra. E a missão nessa terra é pregar o evangelho. Então a gente vai sim ensinar, a gente vai doutrinar. A gente ensina assim nossos preceitos. Não negociamos com nada. O que pra gente é inegociável mesmo. Não tem esse negócio de, não, isso aqui pode, não pode. Não, não pode. Nós somos muito firmes. Nós somos muito firmes e posicionados no que nós queremos fazer com nossos filhos. Os nossos filhos não são nossos. Nós já entendemos isso, há muito tempo. Nós já entendemos que o Lorenzo, o Luke e o Luigi são herança do Senhor. Então, quando ele requerer de nós os nossos filhos, nós vamos devolver os nossos filhos para o Senhor. Prontos. Perfeitos? Não, mas prontos, fundamentados. Como ela foi entregue para mim, fundamentada. Claro que existe mudança, gente. Depois que estiver grande, vai ter as escolhas dele, vai ter os processos dele e tá tudo bem. Mas eu tenho certeza que nós fizemos um bom trabalho. Nós fizemos e cumprimos o nosso dever como pai e mãe. Não negociamos com pecado, não negociamos com coisas erradas. Meu filho mais velho tem 9 anos. Já incentivamos os meus filhos a leituras bíblicas. Já incentivamos meus filhos a orar. Os meus filhos oram todos os dias. E às vezes a oração que eu faço para eles, é engraçado, eu sou mais incisivo nessas orações proféticas, né? Eu tenho esse perfil. Eu faço orações para eles que eles falam, pai, o que você falou? O que você orou? Porque eles não entendem nada. Eu falo que eles vão ser homens de Deus. Já faz que eles isso vão desde agora. Desde que pequeno, desde que eles nasceram, a gente faz isso. Porque a gente sabe que isso vai dar fruto lá na frente. Lá na frente, então... porque faz total diferença. Porque eu sei o quanto isso eu sofri de não ter. E eles têm. Então, as crianças hoje precisam de pais posicionados. Pais posicionados. O seu filho não precisa de você levando ele para a igreja. O seu filho precisa que você viva a igreja dentro de casa. Seja posicionado. Vamos responder, a gente tem um tempinho ainda para responder algumas perguntas. Né? Eu vou começar pela da pastora Priscila. Vamos começar aqui, vou pegar dela, que ela está no WhatsApp. É uma pergunta muito legal, que tem a ver com isso que a gente está falando. Pastora Pri, a gente ama você. Muito obrigado. Está no Instagram. Deixa eu botar aqui rapidinho. Pri. Aqui, Pri. O que vocês consideram fundamental? O que vocês consideram fundamental ensinar para os seus filhos cresçam preparados para serem líder e sacerdote do próprio lar? Fala você. Deus. Mais o quê? Nossos filhos lavam louça? Sim. Nossos filhos catam prato? Sim. Arrumam quarto? Sim. É isso. A gente entende que ensinar os filhos não é falando. Claro que falando incentiva. Mas, por exemplo, a gente pega... Nosso filho deu um sinal de algum problema, o nosso filho mais velho teve uma dificuldade nos primeiros bimestres com relação à nota na escola. Qual a nossa posição? Ajudá-los a estudar. É isso. É pegar a deficiência e juntos pensarmos em algo juntos para trazer a solução. Pô. É isso, é simples. Parece simples, mas não é, porque tem que se dedicar, tem que estar ali. Tem hora que é chato, tem hora que dá um trabalho. Criar filhos, como a pastora perguntou, criar um sacerdote para um lar lá na frente dá um trabalho do caramba. Se você é fraco mesmo e não tem condição, não tenha filho mesmo, que você vai matar uma geração. Pega o pet, vira pai de pet. Se o cachorro morrer, tu compra outro. Fraco. Beleza? Depois a gente conversa no particular. Se você não tem estrutura, não faça. Ter filho dá trabalho, pô. Dá muito trabalho. Por isso nós vamos ter mais, que nós somos brabo. Eita! Carabaçaio. Uma pergunta. Vocês dividem as tarefas domésticas? Deixa minha esposa responder, vai. Sim. Durante um processo, durante um tempo, a gente sempre teve empregada, né? Uma ajudante na nossa casa. E até em maio, a nossa querida, amada Rutinha faleceu. E desde então a gente está nesse processo de tentar se adaptar com outra pessoa. Não conseguimos? E não conseguimos. E o Maurílio tem me ajudado muito, né? A gente entendeu que a gente... Eu acho que tudo é o processo, a maturidade, a fase.
Porque a gente tem andado muito em unidade e entendendo o nosso lavo propósito. louça, passo roupa, faço comida, lavo louça na máquina, boto pra secar, boto pra guardar. Mulheres, irmão, desculpa. peraí, pô. Eu não sou menos homem do que outro por isso, parceiro. Mas ele tem me ajudado Faço muito. dever de casa com os meus filhos, faço Graças a trabalho. Deus. O meu filho mais velho se aposta da minha bondade, ele manda fazer dever Deixa pra eu falar ele. uma coisa pra vocês, homens. Vai, Se ajuda. Jesus, vai. Não, é porque se Bate, você bate, ajuda, fica mais leve, mais fácil. Né? A rotina fica mais leve. Você vai ter uma mulher menos ranzinza, menos rixosa, menos cansada. Perfeito. Sabe? Eu chego em casa, às vezes, do trabalho, do consultório, 7 e pouca, minha louça tá lavada. Ele já passou a minha roupa, a roupa nossa, da nossa casa, e a roupa tá em cima da cama. Então, assim, é só eu dobrar e guardar. Né? Eu não preciso ir pra cozinha lavar louça. Eu vou, de repente, preparar uma comida, alguma coisa, um lanche, mas a louça já tá lavada, sabe? Porque tem o cansaço que a gente ainda carrega, né? Do dia a dia, dos filhos. Então, assim, faça pela sua esposa. Você não vai ser menos homem por isso, não. Na verdade, você vai ser muito mais homem do que isso. Sim, a mulher consegue te ver de uma forma diferente. Ela consegue te amar mais. Eu brinco assim com as minhas... Eu até brinquei contigo. Cara, se você lavar a roupa hoje, eu vou te amar mais. Eu vou chegar em casa e vou estar te amando mais. É isso mesmo. É desse jeito, bunda de chuchu. Você consegue dar conta de tudo? Ser mãe, esposa e empresária? Não. Gente, eu não dou conta de nada disso. Eu vejo as pessoas falando, me colocando num lugar... Vamos libertar uma meia dúzia E aí. eu nunca me coloquei nesse lugar. Não sou perfeita, não sou mãe perfeita. Lá em casa tem grito pra caramba. Parece que é um hospício, tem horas. Não dou conta de tudo. Surto de liberta estressada. as pessoas dizendo que você não dá conta de tudo. Não dou conta. Aí tem dias que eu tô cansada, tô exausta. A casa fica bagunçada. Casa tem dia fica que bagunçada. Não vai trabalhar. Tem dia que quando vai trabalhar tá cansado, não quer voltar pra casa porque casa também... É isso, gente. É isso, gente. Tira o peso da tira esse perfeição. peso, não tem perfeição, a gente não dá conta de tudo. Só que você tem que saber que você tem um Deus que te renova, que te consola, que te dá colo. Isso a gente tem que saber. Agora, essa perfeição de que dá conta de tudo, esquece. E a gente descansa também um no outro, né, amor? A gente nunca fica também... Isso é importante, tá? Eu vejo muito homem fazendo isso. Tem muito homem e mulher também. É desses caras chatos. Ficar pesando, que lá tá eu sujo. ficar pesando na pessoa aquilo que é uma responsabilidade também que eu posso fazer. Então, assim, eu não peso nela porque às vezes eu olho pra ela e vejo que ela tá cansada, a gente vai fazer o que tem que fazer, deitar e ver um filme, ver uma televisão, ou não fazer nada. Gente, então, tá assim, tudo bem. A vida passa muito rápido. A gente não pesa um no outro a obrigação de fazer nada. Porque tudo que você traz peso... Eu acho que é isso. Eu sou... A minha vida é muito assim, muito prática. Né, Nós amor? somos práticos, né? A gente é prático. E, acabou. Se não der hoje, tá tudo bem, a gente faz amanhã e vai embora. Isso faz maior diferença, tá? Uma pergunta que acho que é pra mim isso aqui, né? Qual o seu maior desafio de estar em casa e deixar sua carreira profissional? Desafio nenhum, é uma obediência. Eu tô no lugar de obediência. Hoje eu tenho... É um privilégio poder fazer isso. E ela fala isso muito. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente tem uma renda... a minha esposa não sustenta a casa ainda, mas a gente tem uma renda... Ela entendeu, ela pegou. Eu quero pegar o dinheirinho dela. Nós temos rendas passivas, né? Nós temos uma renda passiva que sustenta a nossa casa. Hoje eu fico em casa e a gente conversou sobre isso até, falei sobre isso com você. Como é bom eu poder estar em casa perto dos meus filhos, porque eu fiquei muito tempo fora. É um privilégio pra mim estar com eles, cuidar deles, sentar com eles, ver televisão, ver desenho, ver as provas dos meus filhos, me entregar a prova da escola, feliz da vida que tá com nota azul, porque eu estudei com ele. Eu não fico postando minha vida na rede social mais, né? Parei com isso faz tempo, mas como é bom. Passar roupa, eu tenho uma prática, quando eu vou passar roupa, eu boto sempre uma série pra ver, e sempre uma série voltada pras coisas do Senhor, né? Aí teve um dia que ela foi ver comigo, a gente assistindo série junto, chorando, vendo a série e passando roupa. Então, assim, eu tornei aquilo que parece um monstro pras pessoas, eu tornei prazer pra mim. Então, eu gosto de fazer comida, eu gosto de fazer um bom prato. O melhor prato que eu faço é arroz piemontese. Só sei fazer isso. É o único. Mas é algo que eu amo estar ali com os meus meninos, eu amo estar perto. Mas eu estou em obediência. As minhas tardes estudando a Bíblia, preparando apostilas, lendo livros, dou aula, ajudo igrejas, ajudo pastores. E ela vê o quanto eu me esforço para isso, o quanto eu amo, na verdade, fazer isso. Quando eu chego dos lugares que eu vou ministrar, eu chego todo feliz contando o que Deus fez, Então, assim, hoje eu não abandonei o trabalho, eu estou em obediência. O que eu faço também é um trabalho.
Se você for ler a Bíblia, você vai entender que os apóstolos se debruçavam nas escrituras dia e noite, noite e dia. Então eu estudo muito, eu me capacito, eu vejo muitos debates. Eu tenho até meio da minha esposa falou, ó, calma que tu vai ficar maluco. Mas é porque eu amo isso. Equilíbrio. Eu amo isso e eu não tô no lugar eu não tô em casa. Eu tô em obediência. Beleza? O pastor Pedro lá da Bélgica perguntou quem deu o primeiro passo no namoro, nós já respondemos. Aí tem tem uma irmã que perguntou aqui, a Luana. Quando virá a princesa para completar a família? Fica em off. Isso aí é segredo, filho. Fofoqueira. Quer saber da minha vida? Vai ver televisão. Conciliar o ministério, já respondeu. E o pastor Mineiro perguntou uma aqui que eu acho legal. O pastor Mineiro mandou mensagem também, quer ver? Ele mandou uma boa pra gente poder ir por fim, pra você dar uma palavra de terra, Nácia. Como você não era criado na igreja, ao ser inserido em uma família com princípios cristãos tão bem definidos, foi desafiador? Tanto pra mim, quanto pra eles. Quanto pra mim, de ter entrado numa nova realidade, tanto pra eles de receber alguém nessa nova realidade. Né? Então, assim, foi muito difícil, tá? Muito difícil. É muito desafiador. Por que é desafiador? Porque eu tenho minhas crenças, eu tinha minhas verdades, né? E quando eu fui lidar com uma verdade maior do que a minha, maior que eu digo o evangelho, não a casa deles, e o comportamento deles, eu falava, cara, esses caras são tudo maluco. Foi muito difícil, muito difícil. Hoje, na verdade, eu não quero sair desse lugar. Hoje eu não troco nenhum amigo, eu não troco nenhum ambiente por eles. Não troco. Nem gente da minha família. E você vai falar assim, mas por quê? Porque eles são minha família. Você pode ficar com raiva, você pode não gostar do que você está ouvindo, eu não estou nem aí pela sua opinião sobre o que eu vivi. Porque eu sei o que eu passei. Eu sei como foi difícil para mim. Eu sei quantas vezes eu chorei e quem estava do meu lado são pessoas que, na verdade, nem são do meu sangue. Então é muito fácil falar hoje ou falar assim, mas isso e aquilo. Não importa. Você não sabe o que eu passei. Eles sabem. E se você ligar para todos eles e perguntar assim, quem é ele? Eles vão dizer para você porque eles estão perto de mim. E só pode validar ou invalidar você quem te conhece de verdade. Verdade. Quem conhece teu coração. Tem pessoas que acham que estão perto de você que te conhecem, mas na verdade não te conhecem. Então, hoje... De repente te conhecer um dia. Ou me conhecer um dia e tem um rótulo, me rotularam por isso e acham que eu sou essa pessoa. Mas na verdade, foi muito desafiador ter entrado numa nova família. Mas hoje é proteção para minha vida. Não os troco por nada. Eu sei que um dia Deus pode levar a gente para um outro lugar, para uma outra geografia, para qualquer outro lugar, mas nunca eles vão sair desse lugar na minha vida. E pode ter certeza que se um dia Deus me exaltar, de alguma maneira, eles vão estar à mesa sentado comigo. Aonde eu for e o que eu for fazer. Porque se a gente dividiu um churrasco ou uma casa, a gente vai dividir também o dia que se ficar bom um dia. Se não ficar bom também um dia, do jeito que a gente acha que vai ficar, tá tudo bem também. Nada vai mudar. A gente vai continuar junto. Então, assim, me perdoem vocês que às vezes acham que mas é demais, é isso. Eu entendo você não tem essa realidade, você não conhece a realidade que a gente vive. E eu também te entendo, você pode julgar, porque eu também julguei quando cheguei. Quando eu cheguei, pra mim, era ridículo. Era demais. Era todo dia junto, o tempo todo juntos, pra mim era demais. Até o dia que eu entendi a importância disso. Isso é proteção pra minha vida. Então, hoje, eu me sinto protegido por Deus. Estar onde eu estou. Eu posso sair de casa para pregar o evangelho em qualquer lugar da terra e saber que minha esposa vai estar protegida, vai estar bem, vai estar guardada, eu não ficar preocupado com isso, não estar desguarnecido. E assim como ela também. Ela vai fazer os congressos dela, ficar fora uma semana e eu fico com os meus filhos, eu vou para casa do avô se quiser. Então, e de fato a Bíblia diz, né? Haverá o tempo que amigos mais chegados do que irmãos. Eu conquistei pessoas que não são da minha família, não são sangue do meu sangue, mas que me deram toda a estrutura, todo o suporte. Tudo que ela falou passa 100% também por eles. Então, eu sou muito grato a Deus pela vida dessa família. E eles me ensinaram muitas coisas e eu vou continuar. A gente vê qual importante que é, né? Tá maluco, pô, esquece. É muito importante hoje... Você ter família, você ter... até pros meninos, né? Os nossos filhos, cara, crescerem. Eu cresci com uma família muito disfuncional. E hoje eu olho coisas tão simples como estar junto, comer uma pizza, eu falo, meu Deus, isso é poderoso lá na frente, com 15, 20, 30 anos, vai fazer uma diferença absurda na vida desses caras. Sim. Então, assim, obrigado pelas perguntas. A gente agradece a vocês, que esse episódio possa trazer muita clareza para vocês. Qualquer dúvida, pergunte pra gente. Sim. Aqui são pessoas que amam o Senhor, que têm um coração cheio de Deus. A gente ama Jesus. Nós somos um casal de pastores que Deus chamou. Minha esposa ainda não foi consagrada, mas ela já entendeu esse lugar, ela já entendeu esse posicionamento dela.
coisas que são simples para ela, para muita gente é muito distante, né? E rapidinho, uma coisa, tudo que a gente falou aqui, tudo que foi falado não é sobre a gente, não é sobre nós. É para honrar o Senhor. É para honrar o Senhor. A gente não quer aparecer de forma nenhuma, nós queremos que o Senhor brilhe através da nossa vida, nós só queremos que vocês entendam que Jesus é o centro e que se não for Jesus o centro, não tem como acontecer. Sem mim nada podeis fazer. Sim, então assim, nada que a gente falou aqui é da gente. Tudo vem do Senhor, tudo passa por Ele, o tempo todo, toda a honra, toda a glória é dele. A gente não tem vaidade nenhuma, a gente não tem... Tudo que a gente falou aqui é para engrandecer o nome dele. Sim. E que você viva assim aí também na sua casa. E não só a sua vida, não só esse podcast, mas que seu casamento glorifique ao Senhor, que seus filhos glorifiquem ao Senhor, que sua esposa glorifique ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, tá difícil? Investe, pô. Sim. Gasta tempo, gasta dinheiro. Gasta tempo e qualidade com seus filhos, com a tua mulher. Tá difícil o teu casamento? Ouve que você tá cabeça de bagulho, que a gente tá falando aqui. A gente não é perfeito. Sim. Mas a gente tem um Deus perfeito. Então gasta tempo. Pô, Maurílio, tá difícil. Vai orar, vai ler Bíblia. Chama alguém que tem mais maturidade que você. Liga pro meu sogro, liga pra mim, liga pra qualquer outra pessoa. Fala, me ajuda, tá difícil. Esposa, você que é mulher, tá difícil pra você, não sabe o que fazer com essa situação? Pede ajuda, pô. O isolamento, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A separação nunca é a solução. O que eu vejo de pessoas que se divorciaram por não saber lidar com um problema que é pequeno e vão entrar num próximo relacionamento e vai separar de novo porque não sabe lidar, isso não tem a ver com casamento, tem a ver com você. Minha esposa sabe que eu falo isso há anos. Anos. O casamento é uma instituição perfeita. O que não é perfeito são os indivíduos que compõem o casamento. Então eu sempre falei isso, porque a Bíblia, o casamento ele é baseado no Cristo. A noiva e a igreja dizem vem. Então, o nosso casamento é baseado na ilustração do Cordeiro. O nosso casamento é baseado em Cristo, cara. E a cerimônia perfeita é a igreja com Jesus. O noivo e a noiva. Então, nós temos que olhar para esse lugar. A instituição casamento ele é perfeita. O que não é perfeito é quem compõe o casamento. Então, se você tá difícil, se não tá legal, não tá andando legal, teus filhos estão com problema, cara, peça ajuda. Só que entenda, toda ajuda que vai vir para você, ela vai tirar você do lugar que você tá. Não tem como você viver um renovo se você não quiser mudar. Característica do Filho de Deus é coração ensinável, um coração de carne. Ser removido o coração de pedra e se transformar em um coração de carne. Se você não tiver um coração ensinável, meu irmão, você não vai mudar e você vai trocar de casamento. Divorciou hoje, casa amanhã, vai separar de novo. Porque você não mudou, você é o mesmo. Você carrega as mesmas marcas, você carrega outras dores. E pior, você vai vir com mais uma marca do relacionamento anterior. Então, se casar várias vezes ou não fosse a solução, tinha um monte de gente que está casada 10 vezes que é feliz e a gente sabe que não é, porque vai trocando só de problema. Casamento não é um problema, casamento é a melhor coisa que a gente pode fazer. Eu amo ser casado, eu amo ser marido, eu amo ter a casa que eu tenho, eu amo ter os filhos que eu tenho, porque eu entendi uma coisa, com eles eu vou muito mais longe, sozinho, eu não chego em lugar nenhum. E eu vou pra gente encerrar, eu vou pedir pra minha amada, minha pastora, minha amiga, minha esposa, minha melhor amiga, dar uma palavra de vida para vocês aí, pra gente encerrar naquela câmera do meio. Do meio. Então, família é o nosso primeiro ministério. Então, invista na sua família. Deus criou, né, a família para que nós nos aperfeiçoássemos nela. Né? É na família que a gente se poda. Ferro afiando ferro. Então, assim, não abra mão da sua família, não abra mão do que Deus tem, né, para fazer na sua família e através da sua família. Quantas pessoas que estão aí perto de você que precisam escutar o seu testemunho, precisam escutar sobre o que você viveu, porque às vezes ela está passando pela mesma coisa. Então, não desista da sua família. Faça da sua casa, da sua família, um altar de adoração. Perfeito. Faça da sua casa o lugar onde as pessoas que precisam estar nela estarão. Você, seu marido ou sua esposa, seus filhos e a Trindade. Quando Pai, você Filho, entende que a sua família precisa ser um altar de adoração, a sua casa precisa ser um altar de adoração, você começa a tratar diferente, porque você não trata as coisas de Deus de qualquer forma. É verdade. Amém?
É Que Deus isso. abençoe sua vida. Tamo aqui, ó. Bota aqui de novo, André, pra nós, ó. Agnus, vou passar rápido, hein? Depois da Agnus, Pontes Odontologia. Depois da Odontologia, Pontes Contabilidade. Chaparral, nosso primo. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Pega esse podcast, curte, compartilha. Vou colocar aqui Precisar, entra no nosso Instagram, e manda pra nós. Vai ter o manda Instagram da minha esposa mensagem. aqui. Curte, compartilha, manda pra todo mundo, encaminha. Por favor, Isso. o seu posicionamento nesse podcast faz toda a diferença. Que Deus te Verdade. abençoe. Tamo junto. À frente, podcast. Beijo, fiquem com Deus.